Meus queridos seguidores, sejam muito bem-vindos a mais uma live. E hoje eu vou chamar uma convidada super especial, que é a Angélica. Então, a Angélica ela é enfermeira brasileira que está trabalhando nos Estados Unidos, na área de obstetrícia. Então, obstetrícia que é uma área tão importante que vem crescendo bastante. E ela vai contar um pouquinho pra gente como é que foi o processo dela, como que está sendo essa vivência, essa experiência de atuar nos para perguntar, para depois seguir e tirar dúvidas com ela também, tá bom? Olá, boa tarde. Olá! Tudo bom? Olá, boa tarde. Boa tarde, como que você tá? Tudo bem, Angélica? Tô bem, muito obrigada, viu, por essa oportunidade tão preciosa. Tô tentando arrumar a luz aqui que tá um pouquinho escuro. Deixa eu achar um filtro que clareie aqui. Não tô achando, peraí. Vamos sem filtro mesmo, não tem problema. É que Tá ótimo, mas dá aqui para ver bate, bem. aqui bate uma luz estranha, porque ela oscila muito, então se ficar escuro, me perdoe. Vamos lá. Não, imagina. Tá ótimo. Angélica, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui no Portal da Enfermagem. Então, eu gostaria que você se apresentasse aqui para quem está assistindo a gente, né? Falar um pouquinho sobre a obstetrícia, que é uma área que vem crescendo muito, né? Não só no Brasil como no mundo. Então, fique à vontade aqui. Muito obrigada. Mais uma vez eu quero agradecer essa oportunidade tão rica de poder falar para um público que provavelmente não me conhece ainda, né? Eu falo muito para as pessoas que já têm o mesmo objetivo, então é muito rico poder trazer essa oportunidade de carreira para os enfermeiros do Brasil. Esse é o meu propósito, número um. Bom, eu me formei em 2007 em Santos e comecei a trabalhar como enfermeira obstetra desde o meu primeiro dia. Então, obstetrícia sempre foi a minha área. Eu nunca botei o meu pé em outra unidade. Eu comecei minha carreira como enfermeira trainee num grande hospital em São Paulo. E aí eu tive algumas oportunidades em diferentes maternidades. Mas minha principal atuação sempre foi direto com o parto. Então, não nas alas, mas centro de parto, centro obstétrico. Assim, emoção para valer mesmo. Então, há alguns anos eu descobri esse processo, nessa oportunidade de vir para cá. E aí tudo mudou. Parece que abriu assim uma janela enorme de possibilidades na minha cabeça. E aí a minha vida e da minha família se voltou para esse projeto, né? Então, apesar de eu ter tido grandes oportunidades no Brasil, tanto salariais quanto oportunidades de crescer mesmo, de aprender, enfim, de ter, de repente, um privilégio como enfermeira, porque eu tive essas oportunidades logo no início da carreira. A gente sabe que início nunca é fácil, né? Sim, com Mas certeza. eu costumo dizer que nada se compara à vida do enfermeiro aqui. Então, estou disponível, pronta para contar para vocês tudo isso e, quem sabe, transformar a vida de muitas famílias aí, né? Sim, com certeza. E eu já tenho algumas perguntas aqui, né, que os seguidores fizeram, que o porquê que você escolheu os Estados Unidos e como é que funciona esse processo também para ser enfermeira obstetra nos Estados Unidos. Certo. Eu conheci o processo estando nos Estados Unidos. Eu tenho Uhum. família aqui, tenho duas irmãs que já moram aqui há muitos anos. E na minha primeira oportunidade que eu tive férias, trabalhando como enfermeira, que eu tinha um dinheirinho, assim que a minha vida deu a primeira melhorada, meu marido falou: olha, vai ver sua irmã e passa um mês lá com ela para você conhecer os Estados Unidos, né? Era uma oportunidade que eu nunca tinha pisado fora do Brasil. A minha vida até eu me formar como enfermeira foi muito difícil. Financeiramente, caótica. Foi assim, vendendo almoço para comprar janta. E quando eu tive essa oportunidade, ele não podia vir aos Estados Unidos, ele não tinha permissão para entrar aqui. E eu conto a nossa história lá no YouTube para quem quiser saber os detalhes. Ele, muito generoso, ele falou assim: amor, eu não posso ir, mas você pode, então você merece viver isso, vai. E eu vim para cá e fiquei 40 dias na casa da minha irmã, Carla, e eu fiquei doida. Eu falei: eu não quero. Que eu faço para morar aqui, né? Tipo, vir ilegal nunca passou pela minha cabeça.
Uhum. Mas aí minha irmã falou, olha, eu tenho uma amiga que ela é enfermeira brasileira, vamos conversar com ela? Se existe essa possibilidade e tudo. E para minha grata surpresa, a Adriana abriu os meus olhos e trouxe um presente, dizendo que existia esse processo e que ela tinha feito há muitos anos já. Então ela não sabia como as coisas estavam naquele momento que ela estava me falando. Isso foi em 2009. Mas que eu pesquisasse, porque a possibilidade existia. Só que quando a gente tem uma vida organizada no Brasil, enfim, a nossa vida, né? A única que eu tinha até então. E eu estava numa ascensão profissional, tudo. Eu não consegui encaixar esse projeto na minha vida naquele momento. Eu achei que eu não estava pronta, porque eu estava muito envolvida com o que eu estava vivendo no presente. E o tempo, ele é um absurdo, assim, ele passa muito rápido, né? Muito. E quando eu vi, eu já estava lá há anos e vindo passear sempre que eu podia, nas férias e tal. Mas eu não conseguia realmente botar em prática. Toda vez que eu vinha, aquilo se acendia, mas eu voltava para minha realidade e a realidade se sobrepunha ao meu sonho. E aí o tempo foi passando até o momento que eu e meu marido nós decidimos que nós íamos voltar os nossos olhos para esse processo e que a gente ia definitivamente se dedicar. Não foi fácil. Na minha época, não tinha informação que tem hoje, né? Quando eu comecei, quando nós decidimos, foi em 2014. Então, olha só como o tempo é muito cruel, né? Nossa, faz tempo. Desde 2014 que você tá aí. Exato. Desde 2009 eu sabia, mas como eu falei, não parecia muito prático. Aí, em 2014 eu falei, agora eu vou. Só que sem informação nenhuma é terrível, né? Sim. Porque eu não falava inglês, absolutamente nada. Apesar de eu viajar todo ano para cá, de férias, eu ia para a região de Miami. Definitivamente a língua que se fala lá não é o inglês. E principalmente porque eu estava rodeada de brasileiros. Então, nas poucas oportunidades que eu tinha contato com americanos, eu sempre estava com alguém e ia passando. E muito envergonhada, tudo. Sempre deixava o confronto para frente, né? O pouco que eu sabia eu ainda não usava. Passou da imigração, eu já estava acompanhada, então eu acabava que não exercitava. E aí, em 2014, eu falei, não, preciso estudar, eu preciso... Se eu quero ser enfermeira para morar nos Estados Unidos, eu preciso saber inglês. E Uhum. fui, como muita gente vai para as escolas, né? Eu não tinha, como eu falei, a falta de informação me roubou tempo, muito tempo. Porque eu fiz o que eu sabia. Eu procurei uma escola que prometia que eu ia falar inglês em 18 meses. E isso não acontece, né? Os professores das escolas, eles te dão uma base. Mas se você quer realmente aprender inglês, você precisa realmente introduzir a língua na sua vida, né? Viver o Buscar. inglês, né? Exato, ser proativo, não pode ficar naquela passividade que eu fiquei de ir duas vezes por semana na escola, fazia as tarefas e a vida continuava. Então a coisa foi muito estendida, sabe? Porque eu estava perdida. Eu estava fazendo o meu melhor, mas errado, né? E aí o tempo foi passando, eu fiz a minha validação e foi muito cruel também esse processo de validação, porque sem informações eu errei em muitas coisas. Então era documento que vinha para os Estados Unidos e voltava, documento que vinha e que voltava. E isso Fora o tomou muito... gasto, né? Não, olha, se a gente for falar dos gastos é para chorar. Então, eu acho que o dinheiro foi duro, né? Porque dinheiro é dinheiro, ainda mais quando se trata de um investimento em dólar. Mas o mais cruel foi o tempo que eu perdi, sabe? Então, eu fiquei muito desmotivada também em continuar estudando inglês, porque a coisa foi muito arrastada. E eu simplesmente abri mão de estudar. Eu falei, agora eu só vou voltar a estudar quando o meu processo de validação estiver na minha mão. Porque como eu não conhecia praticamente ninguém, por muitas vezes eu duvidava que isso ia ser real. Que ia ser realmente... que eu ia conseguir ter o meu diplominha lá, a minha validação, que eu tinha o meu estudo compatível com um enfermeiro nos Estados Unidos. Porque foi muito atrapalhado. Eu errei várias coisas por falta de informação e eu errei coisas também porque as poucas informações que eu tinha, de repente eu queria usar
um código que o colega usou no dele, só que para mim não servia, sabe assim? Então, às vezes a informação que tinha também não era precisa. Enfim, no final de 2016, não, no final de 2019, olha só como o tempo passa, a minha licença saiu, a minha validação, né? Aí eu falei, agora ninguém me segura, porque até então, até eu ter esse documento na minha mão, eu duvidava. Eu falava todo dia, apesar daquilo ser vivo no meu coração, eu falava, será que isso não vai sair? E aí, aos poucos, eu fui conhecendo outras pessoas, mas ainda em 2019, a informação não era como é hoje. E aí, eu lembro que eu estava no shopping, sozinha, e meu celular recebeu a notificação da empresa da validação, dizendo que tinha uma notificação, eu abri, eu comecei a chorar no meio do shopping, sozinha, assim. As pessoas falaram, pronto, morreu alguém. Eu sentei, porque assim, é difícil, porque você se envolve, e ao mesmo tempo que eu queria ter muita fé naquilo, que ia dar certo, que ia mudar a minha vida, aquilo tava ficando tão arrastado, que eu já tava querendo olhar para Desmotivando. outros, exato, para outros planos. Só que quando esse documento saiu, aí eu fiquei maluca. Eu falei, agora eu só vou viver para isso. E aí eu fiz as provas, e aí arrumei meu sponsor, a coisa deslanchou. Então, o que eu quero trazer com toda essa minha novela é que as pessoas que têm as pessoas hoje definitivamente não têm os problemas que eu tive, né? As pessoas têm Informação. toda a informação, mas assim, toda mesmo. Olha, não Uhum. bota um ponto aqui. Aqui você tem que fazer assim, assim, assim. Então, assim, detalhadamente, muitos enfermeiros que já conseguiram esse processo se dedicam a orientar. Então, se eu fiz com todo esse perrengue, com toda essa frustração, essa desilusão, eu não consigo compreender porque muitas vezes os enfermeiros se sentem inseguros de começar essa jornada. Hoje em dia, o processo está muito mais fácil, graças à generosidade dos colegas que se propõem a disseminar isso, né? E por isso a minha alegria de poder estar aqui falando para um monte de gente que de repente está ouvindo isso pela primeira vez, né? Isso mudou a minha vida, mudou a vida de um monte de gente que eu conheço. Então, é uma coisa, uma oportunidade de ouro mesmo. E justamente pela dificuldade, pelo sufoco que você passou, que você decidiu fazer esse programa de mentoria, o canal no YouTube, que é um canal super relevante, né? Que é muito. E assim, as pessoas têm muita informação, acesso a informações gratuitas e muitas vezes não sabem. Por isso que é muito legal, né? Essa troca de informação, essa troca de conhecimento, porque as pessoas às vezes querem o sonho, mas não sabem nem por onde começar. Teve uma pergunta aqui agora que é referente à validação. A pessoa pode começar a fazer a validação sem ter noção de inglês, sem ter um curso de inglês? Pode. A validação, o que que é? Você vai escolher uma empresa, temos duas empresas principais no mercado que fazem todo esse processo, que são duas etapas. Primeiro é a validação em si e depois um certificado que chama Visa Screen ou Visa for Nurses, que é a mesma coisa, só muda o nome dependendo da empresa. Esse certificado é o certificado final que você vai precisar para imigrar. Então, o ideal é que faça com uma dessas empresas que fazem o processo inteiro. Para você validar, que é mostrar para os Estados Unidos que você tem um diploma compatível com o enfermeiro daqui, você não precisa de inglês. Claro que os formulários são em inglês, mas você pode usar um tradutor, enfim. Uhum. Só que para pensar. Tudo bem, você valida o diploma. Qual é o seu objetivo em validar o diploma? É fazer a prova da enfermagem, que é o NCLEX, para aí sim você ter uma licença como enfermeiro, correto? Afinal de contas, você quer validar para quê? Se você faz a validação e continua sem o inglês, não serve de nada, é só um documento que você vai ter guardado, porque você não vai conseguir usar esse documento. Agora, se você começa a validação e coloca a cara nos estudos e estuda o inglês para quando você tiver a validação, você estiver preparado pelo menos no nível intermediário para começar a estudar para o NCLEX, aí tá tudo bem. Então você pode começar do zero, mas você de forma nenhuma pode ficar no zero. Você vai gastar uma grana, que eu acho que deve estar hoje em torno de uns $400 a validação.
mais as traduções, mais correio, toda essa, né, FedEx, no caso do Burocracia, né? é exato, você vai se aborrecer, vai buscar documentação e tal. Para quê? Então, as coisas têm que andar juntas. E ter um objetivo, né? Não dá para ficar arrastando o inglês para frente. No momento que a gente fala assim, vou fazer, o inglês tem que virar prioridade. Sim, com certeza. Tem mais uma pergunta aqui sobre a prova. Na prova de validação do diploma, cai só questões de obstetrícia? No caso, para obstetrícia ou não? Questões gerais? Não, é assim. Quando você faz a validação do seu diploma, você faz a validação para ser enfermeiro nos Estados Unidos, para trabalhar em qualquer área. Para quem não Uhum. sabe nada desse assunto, a gente faz uma comparação com a prova da OAB no Brasil. Todo mundo que faz bacharel em Direito para se tornar advogado tem que obrigatoriamente fazer a prova da OAB, correto? Senão ele não tem a licença de abrir um escritório e falar que é advogado, não é assim? Pelo menos o pouco que eu sei dessa área, eu sei que os advogados têm que fazer essa prova. Nos Estados Unidos, todo enfermeiro, seja os que estudam aqui ou os que querem vir para cá de outros países e migrar, tem que fazer o NCLEX. Então, o NCLEX é uma prova para recém-formados, né? A pessoa sai da graduação e já faz a prova. Assim que ela passou na prova, tem gente que faz 10 vezes a prova. Infelizmente, tem enfermeiros americanos que eu acho que eles não é pelo fato de não ter conhecimento, eu acho que eles meio que subestimam, sabe? Como a Uhum. gente sabe, tem estudantes e estudantes em todas as áreas, né? Então, todo mundo tem que fazer essa prova. E ela é geral, não é para obstetrícia. Aí, depois que você tem sua licença de enfermeiro, você está apto a trabalhar na unidade que você for recrutado. Seja ela clínica médica, casas de repouso, obstetrícia, enfim. Você é um enfermeiro geral. Certo, é generalista, então. Mas Uhum. aí, por exemplo, após que o enfermeiro faz aqui no Brasil, vale aí, por exemplo, a enfermeira fez pós aqui no Brasil em obstetrícia, aí vai ser válido ou não? Ela tem que estudar novamente. Infelizmente, não tem nenhum peso. Para Uhum. trabalhar no Brasil, principalmente nos hospitais onde eu trabalhei, eu não poderia atuar como enfermeira obstetra sem a especialização. Então, assim que eu saí da graduação, eu já fui para São Camilo e fiz minha especialização. E nesse tempo eu era trainee, enfim, eu só realmente virei enfermeira autônoma no hospital quando eu tinha a especialização. Quando você vem como enfermeiro internacional para cá, independente da área que vá atuar, o diploma da especialização não conta, porque eles querem mão de obra qualificada. A gente sabe Uhum. muito bem que fazer especialização não torna ninguém um enfermeiro obstetra, um enfermeiro de UTI. O que torna a gente realmente capaz de exercer a nossa função, além do conhecimento teórico, né, que é a base, mas é a mão na massa. Então é isso que eles É a querem. vivência, né? É a prática. Quando vai ser contratado, independente da área, no meu caso foi obstetrícia, mas enfermeiro para emergência. A entrevista é voltada para saber qual é a sua vivência em emergência. Né? Uhum. Então, no meu caso, que tipo de paciente que eu atendia? Inclusive, a minha entrevista para o hospital que eu estou agora foi no meio do meu plantão. Pensa só. Eu estava super naquele plantão que você não tem tempo nem de almoçar e o horário aproximando era a única oportunidade que o hospital aqui tinha da entrevista. Eu, paramentada, trabalhava dentro do centro obstétrico, pedi 15 minutos para minhas colegas, eu nem podia falar para minha chefia que eu ia fazer uma entrevista, né? Falei, eu tô aqui do lado e fiz a entrevista assim, nesse apuro. Então, eu falei, olha, tendo esse perfil de pacientes, o volume de procedimentos por mês é esse, a minha equipe é constituída de tantos enfermeiros, tantos técnicos. Então, eu fui descrevendo a minha experiência. Para eles, é isso que vale. É claro Uhum. que você tem um diploma, certifica, né? Mas em nenhum momento eles pedem isso, porque na verdade não é o que eles querem. É a prática, não tem jeito, né? Tá. Tem mais uma pergunta. Quais são os procedimentos que podemos fazer nos Estados Unidos e no Brasil não é autorizado? Como enfermeira obstetra, eu vou falar Isso. da minha área, porque, olha, é um mundo tão novo trabalhar aqui. Eu tô aprendendo todos os dias. Eu tô aqui há quase 2 meses, né? Na verdade, eu tô aqui há mais tempo. Eu vim em abril, mas comecei a trabalhar dia 8 de agosto. Então, eu tô naquele primeiro momento, ainda me sinto muito perdida dentro da unidade, porque embora eu já tenha cuidado
de muitos, né? Imagina, anos, cuidando de pacientes com as mesmas situações, eles lidam de forma diferente. Então, o que eu penso? Eu tenho que aprender do zero, de novo. Preciso sincronizar com o pensamento deles aqui. O que eu vejo assim, e que pode ser assustador para algumas pessoas, mas que pode ser libertador para outras, é que o enfermeiro aqui tem muita autonomia. Então, o médico não fica atrás de você. Ninguém fica conferindo o que você falou. Então, por exemplo, o paciente tem hipertensão. É natural que a gente peça um painel metabólico para paciente. Sódio, potássio, né? Para ver função renal, para ver fígado e tal. No Brasil, o que acontecia? O médico prescreve, o médico avalia o exame e ele te dá a conduta. Faz o exame tal, dá a medicação tal, e a gente tem uma ação passiva. É claro que alguns enfermeiros mais imponderados podem também participar desse processo, mas não é o que se espera muito do enfermeiro, naturalmente. Aqui, não. Aqui, você, por exemplo, eu trabalho na unidade, não existe técnico aqui na minha unidade, né? Existe uma categoria aqui que é como um técnico de enfermagem que atua em algumas unidades, mas tem uma autonomia bem restrita. Então, por exemplo, medicação EV, que no Brasil o técnico faz, aqui só o enfermeiro faz. Então, a gente tem que cuidar do paciente desde a higiene, alimentação, as coisas mais complexas. Eu recebo a paciente na triagem, que é no mesmo setor, eu faço todo o protocolo, os protocolos que estão estabelecidos, eu não preciso ficar ali confirmando com o médico se ele realmente quer, se ele não quer, né? Então, eu simplesmente faço o que deve ser feito. Então, examino a paciente, faço toda a triagem, faço o levantamento do histórico dela, passo para o médico. Somos uma equipe, né? Obviamente, mas não fica naquela... Eu avalio um cardiotoco, eu não preciso falar para o médico quantas acelerações transitórias teve no cardiotoco para eu justificar se está reativo ou não. Entendeu? Eu falo, o cardiotoco está reativo e ele não vai ficar me questionando. Questionando. Uhum. Exato. Realmente trabalhamos juntos. No meu caso, sou recém-chegada, então é óbvio que eles dão aquela confirmada, né? Afinal de contas, nunca me viram, não sabem qual é o meu background. Estão me conhecendo. Mas o que eu vejo naturalmente das enfermeiras aqui, elas falaram, tá falado. Então, a enfermeira conduz a epidural da paciente, o anestesista vem, ou o enfermeiro anestesista vem, faz o procedimento, a paciente tem a bombinha de injetar mais medicação, né? E a paciente, a enfermeira controla aquilo. A enfermeira controla a dosagem, ela pode dar mais anestésico, ela controla os efeitos adversos, tudo. O anestesista não aparece nunca mais lá. Retiramos o catéter, inclusive, coisa que no Brasil, quando a paciente recebe epidural, pelo menos na minha experiência, o anestesista ficava ali, não saía dali para nada. Então aqui a gente faz um papel que vai muito além, sabe? É muito legal, é uma responsabilidade muito maior, né? Afinal de contas, não tenho ninguém ali para compartilhar o tempo inteiro. No meu caso, eu tenho porque eu ainda estou treinando, mas quando eu ficar autônoma, eles confiam muito no meu pensamento crítico, no meu conhecimento. Isso é muito bonito, né? A gente que vem de uma vivência que a gente é tão subestimado muitas vezes, ainda às vezes que a gente está Desvalorizado, né? perto, exato. Existe uma vaidade, existe uma competição tão acirrada nesse meio nosso, que às vezes você tá certo, o enfermeiro tá certo, tá falando, e o médico, só porque ele é médico, ele quer colocar a opinião dele e você acaba saindo como errado. E, infelizmente, o paciente acredita em quem, né? Então, aqui não tem isso. Aqui a gente trabalha junto e o enfermeiro, ele é um profissional extremamente respeitado, tanto pela equipe quanto pelo paciente. É muito Tem bonito uma de ver. coisa bem legal disso que você falou, é a igualdade, né? Não tem aquela questão de ser superior, né? Então, isso é muito bacana, isso é muito legal. A autonomia do enfermeiro, isso faz toda a diferença. Tem mais uma pergunta. Se tiver mais de uma paciente em período de parto, a enfermeira auxilia todas ou somente uma? Uma paciente, um enfermeiro. Uhum. Somos em 5.
Eu trabalho aqui numa cidade pequena, então meu fluxo é pequeno, né? Mas isso é proporcional também nos grandes. Então, se eu tenho que dar cuidado integral para paciente, eu estou ali só para ela. Eu não posso sair, né? Afinal de contas, eu tenho que fazer tudo: medicação, higiene, trocar posição, cuidar da paciente que está com anestesia, tudo. Então, quando o bicho pega, que acontece, né? De chegar mais pacientes para triar, ou então chega uma paciente que vai para uma cesárea, que dá aquela tumultuada no setor, as chefes, as coordenadoras entram para o plantão. É muito bonito de ver. Que legal. É tão diferente. Eu não vou Muito. dizer, eu não vou dizer, não vou ser injusta com as minhas chefias no Brasil de falar que elas não colocavam a mão na massa. Isso seria uma inverdade minha, mas é diferente. Porque, no caso, no Brasil, parece que está fazendo um favor, está ali ajudando, né? Resolve aquilo ali, já cai fora, afinal de contas, não é a minha função. Porque, Uhum. e não é uma maldade delas, elas têm outras coisas para fazer e é da cultura da enfermagem. Aqui não. A chefe, eu já vi diversas vezes, vem e cuida da paciente e faz absolutamente tudo. Outro dia, a minha coordenadora estava arrastando 3 sacos de hamper, de lençóis, são pesados, né? E eu estava num momento mais tranquilo do meu cuidado, eu falei, posso te ajudar, né? É natural, eu faria isso com qualquer um, mas eu tô vendo a minha coordenadora fazendo isso. Eu não tenho problema nenhum ir lá e dar uma mão para ela. Afinal de contas, ela tá ali pronta para fazer o melhor por nós. É tão bonito de ver. Daí ela falou, não, fica tranquila. Tipo assim, eu tava parada ali, que eu só tava olhando meu monitor. Ela falou, não tem problema. E ela fez com satisfação. E é muito legal, assim, no Brasil, se você está sentado, você pode ter trabalhado o dia inteiro, sentou, se o coordenador chega, todo mundo já busca alguma coisa para fazer, porque você pode parecer Sim. mal Eu visto. fico tenso, né? Todo mundo tenso. O que você está fazendo sentado, né? Tipo, não, você não pode sentar. Não importa se você trabalhou 11 horas já. Aqui, não. Fica todo mundo fazendo... Se não tem movimentos, tá? A pessoa tá ali, o enfermeiro tá ali sentado, as enfermeiras comem no balcão. Eu não tô acostumada com essas coisas não, ainda. Pra mim é demais. Eu sempre trabalhei em hospital com JCI, imagina, aquela neurose da organização da limpeza. Todo mundo comendo, todo mundo no celular, a gestora chega, todo mundo continua fazendo a mesma coisa. Então é um clima sem pressão. Isso faz Fica um muita clima diferença. mais leve, né? Mais tranquilo para trabalhar. Você falou isso de comer no balcão, referente à NR32. Como é que funciona? Uso de adornos, a unha, se pode ser grande ou não, se pode ser pintado ou não, porque aqui no Brasil a gente, né, sabe que tem essas regras. E aí, como é que funciona? Não funciona. Eu vou ser muito honesta, que eu não sei se existe uma NR32, se é internacional ou se é do Brasil, a NR. Aqui os hospitais são certificados também. E Uhum. certificados pela Joint Commission Center. Então, pela Joint não pode adornos, tudo isso, porque tem a questão da infecção das mãos, tudo isso. Só que na prática não se vê. Tá? Isso não é só no meu hospital. Geral, assim, eu vejo. Então, Uhum. tudo bem, eu posso ir de brinco, tudo bem, eu posso usar relógio. Eu sou neurótica com o uso de álcool e higiene das mãos, porque são tantos anos nessa que já virou parte de mim. Então é natural o meu uso. Então eu não uso de forma nenhuma aliança, anéis, mas algumas enfermeiras usam. Essa coisa de comer, beber no ambiente de trabalho, isso é uma cultura do americano. Então, se você olhar os filmes, tudo, todo mundo tem as bandejas, os copos do Starbucks, garrafa de água, o que for no balcão. E no hospital eu achei que poderia ser diferente, mas não é. Existem momentos que as meninas dão aquela geral. As enfermeiras levantam e pegam, tem uns lencinhos aqui de Clorox, fazem, limpam tudo. Então, assim, o fato de ter esse hábito não quer dizer que seja sujo. Uhum. Mas para os olhos de um enfermeiro brasileiro, nos primeiros dias fica meio assim, ó, meio congelado, porque aquilo é É tão, diferente, né? A tão diferente. rotina. Exato. E os índices de infecção deles aqui são baixos. Agora, como que você explica? Né? Mas pode. Entendi.
Naturalmente, podem. Outro dia a enfermeira fez pipoca de micro-ondas no setor, imagina. O cheiro da pipoca de micro-ondas inundou o setor e tá tudo bem. Absolutamente sem crise. É um ambiente tão... Elas são muito responsáveis, tá? Muito. Estão monitorando a paciente, elas estão de verdade. Coisas que no Brasil a gente de vez em quando dá uma olhadinha no cardiotoco, porque tá vendo outros pacientes. Não, aqui não. Elas ficam focadas. Então, assim, ao mesmo tempo que elas são muito responsáveis pelo cuidado, é um clima muito descontraído. Muito sem pressão, todo mundo ajuda. Quando o bicho pega, tem uma emergência. Não tem competição, todo mundo ajuda, é muito legal. E esse clima faz toda a diferença, né? Ai, muito. Eu dou um exemplo, eu sou enfermeira aqui no, em São Paulo, em São Paulo é uma rotina. Aí eu passei uns meses em Florianópolis, né? Não, emergência também, a rotina era totalmente diferente. A começar pela NR32. As médicas iam trabalhar de vestido, os homens de chinelo. O que em São Paulo é totalmente diferente, a realidade era totalmente diferente. Então, aqui em São Paulo, que eu atendia baleado, esfaqueado, lá eu atendia emergência de afogamento, picada de animal peçonhento. Então, você vê que no próprio Brasil já tem essa diferença, quem dirá fora do Brasil, né? E é um clima totalmente diferente, né? O que eu atendi aqui em São Paulo, para o Sul foi totalmente diferente, as vestimentas, as normativas, e também não tinha índice de infecção, né? E a gente parava e se perguntava, mas como é que não tem? Mas por quê? Porque não é só isso, tem a questão da higienização das mãos, o uso do álcool gel, outros meios de prevenção também. Creio que deva ser mais ou menos isso que acontece aí também, né? Exato, até eu acho que os próprios insumos que são usados já bloqueiam. Então, aquele clave, que é aquela pecinha que a gente coloca no acesso aqui, no Brasil, alguns hospitais têm, né? E, nossa, se você deixar cair um clave para pegar o outro, meu Deus, porque é caro. Aqui Sim, não, é à vontade, então tem tudo muito fácil. muito fácil. Eu imagino que isso também deva colaborar para esse índice de infecção ser menor diante de um cenário tão diferente. Deve ser isso. Com certeza. Tem uma pergunta referente ao salário. Qual que é o salário e carga horária? Ok. Para enfermeiros internacionais, normalmente a carga horária são 36 horas semanais. O que isso representa? É diferente do Brasil, que a gente trabalha em alguns hospitais 12 por 36, né? Então, você trabalha um dia sim, um dia não. Então, por exemplo, mês de janeiro eu estou sempre trabalhando nos dias ímpares. E aí eu tenho folgas, 2 folgas pontuais nos dias ímpares. Trabalho 13 plantões por mês. E para fazer um esqueminha para de repente viajar, tem que pedir para o colega cobrir, né? Ou tem que pegar folga do mês, as 2 folgas do mês junto. Tem isso no Brasil. Aqui não. Essas 36 horas semanais tem muita flexibilidade. Então, os enfermeiros escolhem os dias que eles querem trabalhar. A escala vem com antecedência de mais ou menos 2 meses e os enfermeiros colocam: olha, essa semana eu quero trabalhar segunda, terça e quarta, e essa outra semana, né? Segunda, terça e quarta dessa semana. Na outra semana eu quero trabalhar sexta, sábado e domingo. Então, olha só a janela de dias que a pessoa fica off. Isso é muito bom, porque embora 3 dias seguidos seja pesado, apesar que para o enfermeiro brasileiro a gente tira de letra, que a maioria trabalha em 2, né? Mas vamos supor que o enfermeiro trabalha um emprego só. Aqui a gente dá um pouquinho mais, trabalha 3 dias seguidos, mas depois fica vários dias. Então essa tem sido a minha rotina. Eu trabalho 3 e fico 4, 5 dias em casa. Nossa, que beleza. Acaba compensando, né? Tem nem comparação. Porque É uma mini férias. Exato. Como que eu vivia no Brasil, nos hospitais que eu trabalhava 12 por 36? Eu trabalhava muito no meu plantão, aí no dia seguinte eu tava um bagaço, cansada. Se eu tinha algo para fazer naquele dia, eu tinha que também me poupar, porque eu sabia que no dia seguinte eu ia estar de plantão de novo. Então, naquele dia que você tá off em casa, você tá descansando do dia anterior e recuperando sua energia pro próximo. Então, na verdade, você nunca tem um dia que você Nunca descansa direito, né? Exato. E nessa nova rotina, que é a minha rotina e que a maioria dos colegas estão aqui,
Imagina se eu tô de folga, viajo 2 horas e vai pra praia, viajo 3 horas e vai pra Orlando, vai pro parque. Ou então eu sei que se eu não quiser fazer absolutamente nada na minha casa naquele dia, no outro dia eu tô em casa também. Então, a gente tem mais proveito do tempo livre. Qualidade de vida. Mas, assim, muita diferença eu sinto. Muita. E a questão de distância também, né? Que é tudo mais perto, porque aqui no Brasil tudo é longe. Qualquer coisa que você vai fazer é uma viagem. Aí já não, o acesso, a acessibilidade é mais rápido também, né? Como eu te falei, eu tô morando numa cidade pequena. Então, tudo aqui são 10 minutos. Não tem coisa, não tem trânsito, engarrafamento na minha cidade. Então, eu tenho que estar no hospital 6h45, bater o cartão de horário. Isso é muito legal também, porque eu chego cedo para pegar o plantão, mas automaticamente na hora de ir embora, eu nunca saio depois das 7. Mais tardar, eu saio às 7. Então, 8 horas da noite, eu tô na minha casa, jantando, de banho tomado, já descansando. Imagina, em São Paulo eu morava em São Bernardo e trabalhava na Paulista. O tempo que isso toma. Ou então eu morava em Santos e trabalhava em Santo Amaro. Nossa, a viagem. 10 minutos eu não consigo acostumar com uma coisa tão boa assim. Todo dia eu falo, ai, que delícia. É muito. Facilita a vida. Você tinha Com perguntado certeza. do salário, né? Isso. Não tô me esquivando, eu não tenho problema nenhum de falar. Salário. Independente da área também, tá? Existe um salário base para todos os estados. Então, nos Estados Unidos, tá um pouquinho de chiado, você tá ouvindo? Tô, um pouquinho. Eu não sei se aqui. Será que Aqui começou a chover bastante, eu não sei se é aqui, mas eu tô te ouvindo, só tá um pouco chiado, mas estava tentando resolver, mas tá ótimo. Então, assim, todos os estados têm um salário mínimo para o enfermeiro. um piso salarial. A pessoa que quer vir para cá, ela entra no Glassdoor, no Indeed, bota no Google salário base para enfermeiro na Geórgia ou em Nova York, vai ter lá. Eu não vi nenhum estado que seja menos de $26 por hora, tá? Porém, quando a gente vem pelas empresas que são direct hire, são empresas que fazem o trâmite do processo, mas você não é empregado da empresa, das agências, você é empregado do hospital, que é o meu caso. Eu vim pela Worldwide, empresa que recruta, mas eu sou funcionária do Archbold Hospital, entende? Então, como a Worldwide ganha, creio que o hospital paga alguma coisa para eles fazerem esse processo. Isso não é descontado do meu salário, diferente das agências. O que também não é ruim, mas é um outro esquema. O hospital me ofereceu um incremento no meu salário em cima desse base, porque eu já tinha anos de experiência. Então, isso acontece. Então, a pessoa que quer vir e quer saber quanto ela vai ganhar, ela precisa saber para onde ela vai e precisa também ver qual é a experiência dela. Ah, entendi. Eu já Porque vi. varia de estado para estado, de Exato. hospital para hospital. Eu já Igual vi aqui também. que ganham 28, 26, eu nunca vi ninguém que ganha, mas eu já vi nos sites. Gente ganhando de 28 a 50. Então, Nossa, é muita diferença, né? mas pensa, o custo de vida na Califórnia é caríssimo. Uhum. Você paga 2.500, 2.800 de hotel. Aqui na cidade eu pago 1.080. Entende? Sim. E se morar nas cidades mais... se morar nas capitais, também o custo de vida é mais alto do que se morar numa cidade menor. Então, muda um pouco. Mas o que eu gostaria de falar é que, assim, o salário de enfermeira é um salário excelente, seja ele qual for. Nenhum Com enfermeiro certeza. passa o perrengue que o enfermeiro não. E não precisa ter 2, 3 empregos, né? Inclusive, tem até uma pergunta falando sobre isso. Se você precisa, alguma vez fez plantão extra, se você faz plantão em outros hospitais e alguns outros locais para complementar a renda. Pode fazer, tá? Dependendo, tem alguns contratos que pedem exclusividade, mas a maioria não. Você pode.
Só que nunca compensa você fazer plantão extra ou arrumar um outro trabalho em outro Uhum. hospital, né? Extra em outro hospital, eu digo. Porque, por exemplo, eu trabalho 36 horas semanais no meu hospital. Se eu trabalhar a partir de 40, a minha hora vira 1,5. Entendeu? Então, se eu ganho 30, minha hora passa a ser 45. Para que eu vou trabalhar em outro hospital? Sendo que todos os hospitais, sem exceção, precisam de extra. Então, as enfermeiras do meu setor fazem muitos plantões extras e estão com o burrinho delas na sombra. Porque imagina, e se faz de fim de semana também é outro valor, né? Tem tudo aqui é dinheiro. Ninguém nunca vai reconhecer um enfermeiro com tapinha nas costas, uma florzinha no dia da enfermagem, Aplausos, né? um chocolate, bater palminha, falar, nossa, vocês são heróis. Não, aqui é grana. Uhum. Então, precisou. Eu já vi hospital que faz leilão. Não tem enfermeira para trabalhar agora. A gente está pagando $50 a hora. Um exemplo. Ninguém apareceu? Estamos pagando 55 agora. A uma hora. Aí vai aumentando até alguém aceitar. Só que sempre aparece alguém que aceita, entendeu? Uhum. Então, assim, não tem necessidade de você arrumar um outro vínculo. Faz, se for o caso, faz extra no seu hospital mesmo, que é muito mais confortável. Faz todo mundo. Tá na sua casa, afinal de contas. Sim, com certeza. Tem uma pergunta aqui bem interessante. Os enfermeiros aí nos Estados Unidos, eles têm benefícios em algum estabelecimento por ser da enfermagem ou não? Tem. Aqui o enfermeiro é tratado com muita honra. E isso é uma coisa tão bonita de ver que chega a ser emocionante. Justamente pelo fato da gente vir de uma realidade que a gente não vale quase nada. Chega aqui, as pessoas olham você de scrub, já te olham com bons olhos, sabe? Então, por exemplo, no mercado, você vai fazer um membership, né? Aqueles mercados que você tem que pagar para ter o cartão. Era 60, eu paguei 40, só porque eu sou enfermeira. Tem um site que chama id.com. É um site que você coloca suas credenciais, tudo, você confirma que você é enfermeira e abre uma lista de benefícios. Então, você tem desconto em Nossa, que legal. um monte de coisa. Sei lá, na Adidas você tem 20%, na Nike você tem 30%. E assim vai. Hotéis, parques, um monte de coisa. Nossa, que bacana. Não, é incrível. O É barro algo que é tão diferente da nossa realidade aqui do Brasil, né? Muito diferente. toda hora, eu não sei quando é que a gente acostuma depois que chega aqui. Porque toda hora é alguma coisa especial só porque você é enfermeiro, sabe? Não é só, né? Mas assim, por conta da sua profissão. Que eu acho que a gente merece muito isso. Mas é assim, uma coisa que você não tá acostumado, né? Você fala, ó, Sim, com certeza. exato. Então, por exemplo, tem um clube aqui na minha cidade que é o IMCA. Que é tipo um SESC, né? Para o brasileiro entender. A anuidade para ter um membership é um valor. Eu sou enfermeira, eu pago menos. Então, tem um monte de coisa. Na verdade, praticamente tudo o enfermeiro tem alguma vantagem para comprar casa. Tem alguns programas que facilitam para o enfermeiro. Para você fazer a linha do seu telefone, algumas empresas você entra como first responder, você tem desconto na conta e o seu telefone não apaga em caso de furacão, não sei o que, tem um acesso diferenciado. Então, parece que toda hora tem alguma vantagem. Que Foi legal. legal, eu fui no parque do SeaWorld e tem o show das baleias lá, que é bem tradicional, né? E eles, antes anunciando o show, eles falaram assim, agora, por favor, os militares e os first responders, por favor, fiquem em pé que nós queremos homenagear você. Aí, é tão bonito. Porque... Nossa, até arrepia, né? É uma coisa assim tão. Exato, e eu lá com a minha filha, ela tem 4 anos, fazendo aquele away, né? Para não cair da arquibancada e tal, eu nem tava prestando atenção. Aí meu marido, amor, levanta! Eu já sabia, mas eu não me liguei. Eu não sei quem falou, talvez tenha sido o Márcio Licurgo que falou isso, só que na hora lá esqueci. Aí eles levanta, aí eu levantei assim, aí você vê algumas pessoas, né? E aí todo mundo aplaudindo. Tem preço uma coisa dessa? Não tem preço. Você tem É, valor pelo que você faz pela sociedade. É muito bonito. realmente. E essa valorização é específico da enfermagem ou profissionais da saúde de maneira geral? Médicos, é,
A equipe multiprofissional em si, fisioterapeutas? Eu acho que, no geral, eu acho que tem o mesmo peso. Só que como a enfermagem é uma classe grande, né? O volume de enfermeiros é maior, aparece mais. Então, eu creio que o enfermeiro tem um carinho especial da população. Tanto que existem Uhum. algumas pesquisas de profissionais que têm mais confiabilidade, né? O enfermeiro sempre se destaca nessas pesquisas, porque nós estamos realmente em contato com os pacientes e aqui nos Estados Unidos as pessoas sabem o que o enfermeiro faz, o valor que ele tem. No Brasil, meio que ninguém sabe nada, né? As pessoas não têm informação, não sabem o Sim, técnico, o enfermeiro, o que é para eles. Todo mundo é enfermeiro. E tá tudo bem, não estou desvalorizando um ou valorizando demais o outro, mas são diferentes. A função é diferente, a gente estuda sim. para atender de forma diferente, né? Então, assim, aqui realmente parece que toda essa miscelânea que faz no Brasil e que acaba desvalorizando a categoria, aqui é claro, é o que é. É o a gente é o que vale, sabe? A gente realmente tem o valor que a gente merece. É assustador no começo, você fica. É algo que não tem preço, né? E é algo que você vê, nossa, eu estudei, agora sim eu estou sendo valorizada pelo que eu estudei, pelo que eu investi, pelo tempo que eu dediquei, né? Então, isso tudo faz muita diferença. Muito. E tem uma pergunta sobre as férias. Vocês têm direito após um ano de contrato? Como é que funciona a questão de férias? Porque aí não é CLT igual aqui, né? Então não tem benefícios que nem aqui. Como é que funcionam essas questões? Olha só, aqui as pessoas têm que vir sabendo que não existe essas leis trabalhistas do Brasil. Aqui o contrato é com a instituição, seja a profissão que for, tá? Então, o contrato que se assina é o que vale e não tem depois falar errado, reclamar, pôr no pau. Essas coisas brasileiras é o que é. Eu tô aprendendo essas coisas. É bem complexo quando você chega, tudo um monte de coisa que você tem que aprender para se adequar e tomar vantagem das coisas, né? O que eu sei é que existe um benefício aqui que chama PTO, que conforme você vai trabalhando, vai juntando uns pontos que se revertem em horas que você pode tirar, ó, tá? Eu estou ainda aprendendo, mas esse Seria como se fosse um banco de horas. mas é diferente no Brasil, que você trabalha um plantão para ter 12 horas de banco. Aqui não, Uhum. você trabalha e ganha, e aí você gera esses pontos aí, que eu tô, assim, começando a engatinhar nisso, observando meu olerite, perguntando uma hora aqui, uma hora ali. Então, esse banco serve para você tirar quando está doente, serve se você quer, sei lá, levar sua filha no médico, ou se você quer tirar uma semana de férias. Então, aí você, como empregado, que vai gerenciar o que você vai fazer com esse benefício. É diferente no Brasil que você fica doente, pega um atestado e continua recebendo. É diferente no doar sangue, ganha um dia, essas coisas nada que tem no Brasil. Não, aqui não tem. Então vem para cá, zera a vida, esquece, principalmente quem gosta e toma proveito. A gente sabe que tem muitos profissionais que tomam muito proveito dessas Sim. brechas, que é triste, né? Você vai trabalhar, às vezes está morrendo e está indo trabalhar, e o colega quebrou uma unha e não vai trabalhar. E aí você tem que Acaba ficar. sobrecarregando o colega, né? Toda a equipe. Não tá fácil. Os dois estão lá, Uhum. e não só. Então aqui é diferente. Então você trabalha, você ganha, mas existe sim esse benefício, só que eu não sei te falar exatamente, porque eu tô aprendendo. Só que o mais legal, Elisângela, deixar claro que assim, o brasileiro trabalha 11 meses que nem um desgraçado para curtir 30 dias de férias. Com pouco dinheiro. Sim. Então, às vezes a pessoa tá até de férias, mas ela tá com as contas para pagar, ela tá pega aquele dinheirinho que vinha a mais para pagar uma dívida, para comprar um presente melhor pro Ou filho, tá de para férias de um trabalhando e outro, né? isso. Então, assim, o brasileiro ele se lasca todinho para ter os 30 dias. Aqui não. Aqui as pessoas aproveitam durante o ano, o tempo inteiro. Por quê? A escala é flexível, então eu tenho 4, 5, uma semana de 4, 5 dias ou uma semana de folga toda hora que eu quiser.
entendeu? Então tenho tempo, né? Primeiro. E o dinheiro eu também tenho, porque aqui a gente é bem remunerado. Então eu não preciso ficar nessa ansiedade das minhas férias. Ah, preciso das minhas férias, não aguento Fico mais. trabalho o ano inteiro só pensando nas férias. Exatamente. E às vezes você dá o azar de nas férias você não tá legal, o tempo fecha, você não consegue Uhum. ir à praia Se porque for São Paulo, se for São Paulo, com certeza o tempo vai estar fechado, porque só chove, né? Inclusive agora tá chovendo, por isso que deu essa oscilação. é uma brigaiada para tirar férias quando o filho tá de férias, senão você não consegue viajar. Tem tudo isso. Aqui Sim. toda hora o enfermeiro se organiza e tem uma semana de folga se ele quiser. E aí ele faz o que ele quiser. O dinheiro ele vai ter se a pessoa for organizada financeiramente, óbvio, né? Porque tem gente que Uhum. mais. Mas assim, a gente é bem remunerado, então. E ali na Disney é uma bobagem, você vai. Entende? Você não precisa se planejar eternamente. Você quer fazer um cruzeiro? Você faz. Não é que Não o é igual dinheiro. aqui que você tem que juntar por anos para você conseguir fazer uma viagem internacional, né? E mesmo assim tem muitas pessoas que nem conseguem. Exato. A maioria dos enfermeiros não tem oportunidade de viajar internacionalmente. É Uhum. assim. Aqui não, todo mundo curte o ano inteiro. É que tem a questão do poder de compra também, né? Porque o nosso real, infelizmente, só complica cada vez mais, né? Tem uma pergunta bem interessante também, que é sobre o enfermeiro se ele tem o seguro saúde. Então, como é que funciona essa questão da saúde? Os hospitais, em geral, oferecem o seguro de saúde para o enfermeiro. Então, por exemplo, a minha cidade aqui é pequena e o hospital onde eu trabalho é referência na região. Ele atende todos os seguros de saúde, inclusive o Medicaid, que é o plano do governo para quem tem baixa renda. Então, não importa se a pessoa é um homeless, um morador de rua, ou se ele é o diretor da Honda, que tem Vai aqui. ter o mesmo atendimento? Vai ter o mesmo atendimento no mesmo hospital. O que muda é, por exemplo, o que ele vai pagar de. É assim, o seguro de saúde aqui não é igual ao do Brasil, que você paga mensalidade e pode usar absurdo quanto for, ou não usa nada e vai pagar a mesma coisa. Aqui não. Sempre tem coparticipação, né? Então, se a pessoa tem o plano do governo, ela não vai ter a coparticipação, porque o governo já sabe que ele não tem condições de pagar nada, ele não vai pagar nada. Se a pessoa tem se ela tem uma renda que ela não consegue, porque aqui não dá para você ludibriar. Também tem isso. Se a pessoa ganha 5 mil, ela não tem como falar que ganha 3. Eles têm um jeito aqui que você paga exatamente aquilo que é compatível com o seu trabalho, entendeu? É Então, justiça, né? Diferente daqui, né? exato. Então não dá para você fazer, eu não vou dizer que Jeitinho brasileiro, né? não vou falar que é zero, porque sempre tem gente esperta em todo lugar, mas aqui é Uhum. natural. Então, por exemplo, eu cheguei, o hospital me dava o seguro de saúde para mim e para minha família, só que eu tinha que pagar a minha parte. Eles pagam uma parte, eu pagava a outra. Só que uma amiga falou assim, Angélica, faz o seu e aplica para o Medicaid, para o governo, para o seu marido e para sua filha, porque só por enquanto é só sua renda, né? E deu certo. Então, hoje, eu só pago o meu plano de saúde. O meu marido e minha filha estão pelo governo. Porque eles entendem que uma casa que tem 3 pessoas e uma renda, eu não seria justo eu pagar o dos 3. Entendeu? Entendi. Então, você sempre vai pagar o que é justo. Não estou falando que seja baratinho, mas no Brasil também não é, né? Quanto Uhum. custa um bom plano de saúde? Com certeza. Principalmente da idade, quanto mais velho, mais caro vai ficando também, né? Tem um comentário aqui que ela pediu para você soletrar o site de benefícios para o enfermeiro. Eu acho que é ID, que é id.me. M-E. Eu te mando no direct o link depois, aí você posta, tá? Tá. Mas a pessoa que não tem a licença aqui, eu não sei se ela consegue acessar essa lista. Porque a gente tem que Uhum. fazer um cadastro, mandar a nossa identificação, que é o nosso corém daqui, né, tal. E aí ele certifica e aí meio que abre isso. Mas aqui tudo a gente tem benefício. Absolutamente tudo. Uns mais. Tem um comentário aqui super interessante, que as críticas voltadas para o profissional da enfermagem vêm dos próprios brasileiros. Estou aqui em Orlando e sempre ouço os próprios brasileiros falando sobre ter sido atendido por enfermeiro. Infelizmente é isso mesmo, né? A própria enfermagem não valoriza, o próprio brasileiro não valoriza, né?
porque isso é da cultura do brasileiro. O brasileiro é ignorante no sentido de não conhecer a função do enfermeiro, o que o enfermeiro realmente, a importância dele. Para o brasileiro, o enfermeiro faz o quê? Dá o remédio, troca a cama e enche o saco toda hora lá, vendo pressão, né? Na cabeça do enfermeiro, do brasileiro é isso. Eu também não Sim, sabia que era um enfermeiro, até eu ter alguma vivência dentro do hospital, por questões familiares. Comecei a avaliar, foi aí que eu falei, peraí. Foi aí que eu fui fazer enfermagem. Pesquisei, entendi. E hoje, depois de anos trabalhando, eu sinto uma pena, infelizmente, do brasileiro não entender isso, né? Mas é sim, cultural, infelizmente. Igual militar exatamente. brasileiro, claro, eu não vou falar que todos os militares são bons, tem os ruins, mas assim, as autoridades aqui nos Estados Unidos são extremamente respeitadas e valorizadas. No Brasil, não. Coitado do policial militar, ganha uma miséria, a farda dele é toda escorraçada. Às vezes a viatura que ele anda é ruim, a arma dele é infinitamente pior do que a do bandido. Sim. Aqui você olha um policial, só de olhar você já respeita ele. Então é uma... É, essa parte de respeito é bem incutido, né, na cultura do americano, o que infelizmente a gente não vê no Brasil. É, tem uma pergunta para você, se você já sentiu alguma resistência por parte da equipe, ou se você já sofreu algum preconceito também por ser brasileira. Absolutamente não. Tem uma coisa que eu lembrei quando a gente falou dos pacientes brasileiros que reclamam da enfermagem, né? Uhum, É muito interessante como... Eu acho que tudo depende da gente, em primeiro lugar. Como você se posiciona, né? É uma questão de saber sua identidade. Eu falo isso muito com as pessoas que eu converso todo dia lá no meu Instagram. Se você sabe quem você é, ninguém vai te tirar de tonto. Ninguém vai falar uma besteira pra você. É uma questão de postura. E não é que eu seja melhor que um ou outro, não, mas eu sei o meu valor. Então, primeiro, eu respeito quem eu sou. E aí, ninguém tem coragem de te desrespeitar. Começa por aí. Mesmo no Brasil, com toda essa maré contrária, eu me posicionava muito bem. E às vezes eu tinha até uns conflitinhos por conta disso. Porque na educação, com respeito, mas espera aí, né? Eu não tô brincando aqui. Aqui, isso já é muito melhor. De forma nenhuma, os americanos segregam a gente. Eles estão... Os Estados Unidos é um país que vive de imigrantes. Então, não importa uhum. se a pessoa veio da África, da Ásia, da América Latina. Aqui tem muito hispano, né? Do Brasil, não importa. E o americano, ele é engraçado, porque eles não estudam geografia, tá? Então, não estuda na escola, ele estuda geografia aqui dos Estados Unidos. Tu fala que é do Brasil? Já me perguntaram se era perto do Quênia. Já me perguntaram se eu conhecia um cantor porto-riquenho. Porque fala Brasil, eles fazem algumas conexões tão... viajam. Aí, o que eles sabem no Brasil? Porque o americano, ele tá por cima da carne seca. Ele é a primeira nação do mundo. Ele não tá muito se importando pro Brasil. A gente tem os olhos para outros países. Uhum, é verdade. Eles seguem a vida deles. Eles não estão preocupados nem com muito que acontece aqui. Porque eles estão... A vida segue, tá tudo bem, entende? Claro, a questão das guerras, mas eles... É diferente. Então, assim... E eles estão acostumados com com toda essa mistura. Então, se você fala um inglês diferente, com um sotaque diferente, ninguém te Tá julga. nem aí. Claro, eles acham divertido. Às vezes eu não sei falar. Outro dia eu queria falar psicopata em inglês. Essas palavras que têm a pronúncia parecida, às vezes não sai. Eu falei em português, psicopata. Aí eu não consegui entender. Às vezes eu tô falando inglês e vem, tá bom? Tipo assim, inglês, tá bom? Aí não é tá bom em português. Meu, eles se divertem. Então, não tem essa crise de, ai, é preto, é branco, é mulher, é imigrante, é gordo, é magro. Meu, eles não estão nem aí. Se tu quiser andar de pijama na rua, se tu não quiser...
no Brasil tem muita questão da aparência, né? Se você, Uhum. por Não exemplo, pode vai... andar de chinelo, não pode andar de pijama na rua. Exato, e mesmo no trabalho, por exemplo, se você não tá com a sua unha feita, se você não tá com uma apresentação bonitinha, as pessoas te olham de uma maneira. Se você chega bem arrumadinha, as pessoas te olham de outra maneira e já te respeitam de uma outra Até forma. quando você vai comprar alguma coisa também, né? Se você não tá bem vestida, já acha que não tem dinheiro, não te atende de uma maneira. Exato. Inclusive, até aconteceu um processo aqui nos restaurantes em São Paulo, que um rapaz entrou de shorts, né? Foi impedido de entrar porque estava de shorts, né? Sendo que tinha muito dinheiro. Aí o restaurante teve processo e tudo mais. Então, são esse tipo de coisa que não acontece aí, por exemplo, né? Aqui é zero. Absolutamente, assim, não vi nada disso. Cada um anda do jeito que quer, cada um vive do jeito que quer. Só que uma coisa é muito interessante, o respeito que as pessoas têm. Eu posso andar do jeito que eu quiser, mas eu não posso te abordar do jeito que eu quiser. Porque não se trata de mim, se trata de você. No Brasil, é o contrário. As pessoas acham que tem o direito de falar com você como quer, te tocar. Quando a minha filha era bebê, eu saía com ela na rua, volta e meia alguém vinha pondo a mão. Isso no Brasil, aqui, nunca que vai acontecer com o americano. É um respeito. Você tá no mercado, no corredor vazio. Se a pessoa vai passar por você um pouco mais perto, ela já fala, excuse me. Tipo assim, é uma consideração Educação, né? pelo espaço alheio, entendeu? No Brasil, Uhum. não, as pessoas te esbarram e ainda te xinga, né? Se derrubar, ainda passa por cima, capaz de morrer pisoteado, né? Né? Isso não é 100%, mas também você nem se surpreende quando acontece uma coisa. Aqui, não. Quando fala da questão de receber bem, tudo, eles recebem extremamente bem. É diferente do brasileiro. Ninguém vai ficar te beijando, te abraçando, passando a mão em você, como é no Brasil. Né? O Brasil Uhum. é um negócio que é uma grudação. Se você chega e não dá um beijo no mundo, em algumas situações, você é antipático. Né? E aí a gente pode ver na pandemia como o brasileiro sentiu isso, né? Do contato, do cumprimentar com beijo, do abraço, do toque e tudo mais. E aí falam que americano é frio por conta disso, né? Porque eles são mais na dele, né? Não são, absolutamente. Só que eles têm uma outra maneira de se relacionar, que eu particularmente acho bom, porque às vezes você tem que. Por exemplo, eu estava trabalhando, aí vinha um médico, beija todo mundo. Aí vem não sei o quê, beija todo. Ai, às vezes você não tá afim daquilo, gente. Entendeu? Todo mundo faz. Se você não faz, você. Ai, antipática. É o antissocial. Isso, e É a metida. aqui todo mundo fala good morning, hey, Al, tudo bem? E segue a vida. E isso não quer dizer que você seja mais ou menos. É uma outra maneira. A gente tem que aprender a viver do jeito que eles vivem. Afinal de contas, a gente que tá aqui, né? Sim, com certeza. A Jenny, que é uma enfermeira que vai para a Itália, inclusive um beijo para a Jenny, ela contou uma história aqui que ela já levou um puxão no cabelo no mercado, porque a mulher queria saber se era o cabelo dela de verdade, porque ela achou bonito. Então, é cada coisa que a gente vê aqui. Então, não pode ver um cabelo diferente, por exemplo, encaracolado. A minha prima já passou por uma situação assim também. Que achou o cabelo dela diferente, aí começou a tocar, assim, só que assim, tá invadindo o espaço, né, da outra pessoa. Tem que ter a questão do respeito. E essa frase que você falou é perfeita, não se trata de mim, se trata de você, né? Então isso é muito importante, respeitar o espaço do outro, respeitar tem que ter respeito também, né? Isso de criança que você falou também, nos Estados Unidos pode dar até cadeia, inclusive, né? Você. Tá pondo a mão em criança de ninguém, nem adulto de ninguém, nem ninguém. Por a mão, está próximo a uma invasão do espaço alheio. E olha, eu sempre achei isso legal. É claro que eu não vou chegar no Brasil e não vou mais cumprimentar ninguém, não é isso. Mas essa obrigação, que se você não fizer isso, você tá errado. E não é assim. Eu não tô afim de ficar dando beijo em todo mundo o tempo inteiro, ou ficar pegando, ou tendo que abraçar. Não, oi, tudo bem? Tá suficiente. E é muito assim, entendeu? Eu acho que a questão é assim, você tem que fazer porque todo mundo faz. Isso que eu não gosto. Efeito manada, né? Se eu te encontrar, eu vou ter o maior prazer de te dar um abraço, te dar um beijo, porque eu tenho essa vontade. A gente tem algo que nos liga. Agora, eu nem conheço a pessoa vem, sabe, invadindo meu espaço. Isso nunca foi confortável.
E eu que já tinha um pouquinho de americana dentro de mim, nem sabia. Sim. O bom é que aí fica mais fácil de se adaptar, porque quem já tem isso incutido em si, chega aí na hora sofre um pouco também, né? Porque vê que é diferente, né? Mas não é também 100%, sabe? Às vezes eu tô sentada lá, vem alguém. Outro dia a menina fez um carinho assim, passou a mão no meu cabelo. Então não é que eles não fazem nunca, mas eles entendem que precisa ter uma permissão, precisa ter algo ali, não é Tem que ter um sentido, pelo menos conhecer a pessoa, ter um contato, assim, não, sei lá, ver uma pessoa na rua aleatória e já abraçar. Sim, com certeza. Tem uma pergunta aqui um pouco mais técnica que é referente ao RN, né? Então, no RN que nasce instável, tem uma enfermeira anel para atendê-lo ou os procedimentos são realizados pela enfermeira da pediatria, como no Brasil? É bem diferente, pelo menos onde eu trabalho, tá? No Brasil, a gente já sabe que cada hospital é um mundo diferente. E aqui, Sim. provavelmente, também tem a diferença. Então, vou falar só o que eu já vivi. Por exemplo, tá nascendo, parto normal, vem o médico, eu sou a enfermeira da paciente, tô cuidando dela. O médico vem só na hora que o bebê tá coroando. Então, eu faço absolutamente tudo com a paciente. Quando ela tá ali, eu monto a mesa, eu faço tudo. O médico só chega, põe a roupa e faz o neném nascer. Na verdade, é a mulher que faz, né? Ele acompanha. Se o bebê tem, eu mesma já boto o bebê pele a pele e já faço os cuidados com o bebê. Então, eu já faço sinais vitais do bebê, faço a ausculta, dou o Apgar. Olha, outro mundo. Quando que a enfermeira Sim, outro nível. dou o Apgar, faço a ausculta, vejo a temperatura. Se o bebê não tá bem, já boto esse bebê no berço e já começa o processo de reanimação desse bebê. Posso fazer VPP no bebê, tenho permissão para isso. Não tem pediatra na sala. Agora, isso se o mundo está ideal, tá? Cardiotoque perfeito, período expulsivo dentro da normalidade, tudo bem. Mas pode dar um azar do bebê dar aquela já começa o processo de reanimação, tem um botão que eu aperto e falo, preciso de auxílio aqui na reanimação. Na mesma hora, já vem enfermeira do berçário e fisioterapeuta, tá? Pediatra também não vem. Muda muito, assim, porque no Brasil tudo é o médico, né? Pediatra Sim. também não vem. O pediatra só vai estar na sala se for um bebê que tem alguma anomalia, um bebê que já sabe que é um cardiopata, um prematuro extremo. Normalmente, quem cuida são as enfermeiras, tanto as obstetras quanto as do berçário, e os fisioterapeutas. Porque se precisar entubar, o fisio entuba. A gente pode, inclusive, passar catéter umbilical. Claro que precisa ter treinamento, mas pode. Coisa que no Brasil jamais. Eu só abria o material. Então, eu perguntei, mas eu posso fazer? Pode, se precisar fazer, você tiver já tido treinamento, você pode fazer. Então, é muito Uhum. Sim, é bem diferente. Qual a maior diferença que você viu da enfermagem no Brasil para a enfermagem nos Estados Unidos? dinheiro no bolso, tempo de qualidade com a família, respeito, autonomia no trabalho, oportunidade de emprego. Aqui chove oferta. Chove, chove, chove. Você pode. As pessoas falam, será que eu vou dar conta de bancar minha família? Só se você não quiser. Porque tem muito trabalho. Inclusive, tem outros jeitos de trabalhar. Você pode ser travel nurse, ganhar 5.000 por semana. Entendeu? Claro que é uma outra coisa. Você precisa ter experiência aqui já, mas tem essa oportunidade. Não Então, fica Quem é enfermeiro não fica desempregado nos Estados Unidos. nem desempregado e nem passando raiva, que nem a gente passa no Brasil, que tem que comprar um carro mais ou menos financiado e se lascando para pagar o seguro. E aí, para comprar uma casa, tem que ser lá no financiamento e uma casa num bairro afastado, porque você não consegue comprar um apartamento. Por exemplo, eu trabalhava no São Luís Itaim, né? Quando que eu ia ter um apartamento do lado lá? O meu salário de enfermeiro. Ainda que o meu salário lá fosse um dos maiores do Brasil, porque esses hospitais privados pagam bem. Mas Uhum. quanto que um salário de 6, 7, 8 mil você paga um apartamento num bairro da Zona Sul? Você tem que Não morar paga. um pouquinho mais para lá, né? Sim. Aqui, o Fora os enfermeiro. outros gastos também, né? Que alimentação, água, luz e tudo mais. É tudo um absurdo e só aumenta, né?
Exato. Então, o enfermeiro aqui, ele vai ter um iPhone 14, como qualquer um. Você não é... Nossa, se você aparece com um iPhone Você 14 não no é o Brasil, rico, né? você tá fazendo alguma coisa errada, né? Porque com salário de uma semana, você compra um telefone. Do melhor que tem. Uma semana, no mínimo. Com um salário desses, dos menores ainda. Você pode morar numa casa confortável, uma casa ampla, bem decorada, com uma cozinha linda, vai ter conforto. Seus filhos podem ter um quarto cada um, a não ser que você tenha 6 filhos, né? Mas assim, normalmente, o quarto, vai ter eletrodomésticos dos melhores que a gente tem no Brasil, vai ter um carro, Tecnologia, né? vai ter um carro zero na garagem que você não teria no Brasil com o seu próprio salário. Claro que alguns enfermeiros são casados, as enfermeiras com alguém que tem uma empresa, não sei o quê, aí melhora um pouco, mas enfermeiro com enfermeiro, né? Vamos supor assim. Não, não vai ter. Você não vai viajar todo ano para um lugar muito legal, vai fazer um cruzeiro, vai levar seus filhos nos parques. Não vai. Ou você tem que escolher, ou você reforma o quarto, ou você tem que fazer uma viagem que normalmente é nacional. Prioridades, né? Tem que ver as prioridades, exatamente. Entendeu? Então aqui é outra vida, gente. Fora que eu posso sair a hora que eu quiser, com meu telefone na mão. Segurança. Eu moro no condomínio, não tem controle de acesso. E eu ando normalmente, eu saio de casa às 6:30 da manhã, é escuro ainda. Eu não preciso ficar olhando assim, ó, se tem alguém, entendeu? No Brasil, pelo amor de Deus, você fica desesperado se andar à noite na rua. Uhum. É? Não, até de dia, qualquer horário agora. Exatamente. Então aqui a segurança, a escola, minha filha está numa escola pública que eu não canso de me alegrar em ver. Uma escola incrível, as pessoas trabalhando, eu digo que aqui as pessoas são felizes nesse lugar onde eu tô. Todo mundo Tô vendo. sorridente, Por você, dá pra ver como as pessoas são felizes. demais. Olha, eu conheço alguns lugares dos Estados Unidos, né? Nesses anos vindo para cá. Esse lugar aqui me surpreendeu demais. Demais. Eu creio que Deus preparou esse lugar para mim. Ele sabe a necessidade de cada um, né? Então eu vim para uma cidade pequena, imaginando que eu não iria ficar muito tempo aqui, que como que eu ia viver numa cidade pequena, morando a vida inteira em grandes cidades, né, com acesso a tudo. Falei, ai meu Deus, eu vou ficar entediada lá. Pessoas aqui me receberam extremamente bem. Minha filha está na escola, aqui as pessoas são ótimas. Eu fui nas reuniões, eu entro lá, escola grande, bem preparada com tudo. O hospital onde eu trabalho me deixa confortável. Eu moro nesse apartamento aqui temporário que a gente alugou um outro com mais infraestrutura, de lazer, tudo. Assim, coisas que para ter no Brasil era muito caro, sabe? E aqui as pessoas conversam. A minha vizinha aqui de baixo, quando eu cheguei, ela já me deu um presente, uma tábua de carne. Uma bobagem, mas me recepcionou. No Brasil, sempre no elevador, às vezes o vizinho não olha. As pessoas estão tão cansadas, tão estressadas, tão... cada um tá ficando, né? E aqui eu sinto essa... Não, deixa eu contar. Eu sei que eu tô me estendendo. Meu marido pegou o saco de lixo ontem e foi com a minha filha andando pelo condomínio para jogar. Tem uma caçamba ali na frente. O vizinho tava de carro, parou e falou, excuse me. Aí meu marido, oi, deixa que eu jogo para você não ter que andar até lá. Nunca vi o meu marido. Simplesmente porque tava com uma criança, ia ter que andar até ali. Por que a pessoa não faz a gentileza? Dá para comparar? Não tem como, né? Cara, é lindo de ver. É lindo de viver. É uma oportunidade de ouro. Você falando assim é tão lindo que chega até a emocionar, chega até a arrepiar, porque dá pra ver a felicidade, né? O sonho, você realizada. Isso acaba motivando quem está aqui no Brasil também a buscar ter uma vida assim, também uma qualidade de vida assim, né? E tem uma pergunta aqui, você falando desse poder de compra. Então, dá para comprar uma casa nos Estados Unidos? Uma pergunta aqui. É possível? Óbvio, rápido. Existem programas aqui que você compra uma casa com 3% de entrada. Então, vamos supor que você não trouxe nada do Brasil ou que você trouxe de dinheiro, foi para começar a vida, como a maioria é, normal, né? Traz lá seus 5, 10 mil dólares ali, tudo que você tinha para começar a vida e tal. Começa a trabalhar, se você é uma pessoa organizada,
né? O seu cônjuge também tem boa atitude e vai atrás e corre atrás. Um ano estando aqui, você já tem o seu dinheirinho para dar entrada, para pagar os closing costs, que são os documentos, né? Quando você compra a casa. E você não vai comprar uma casa ruim, não. Você vai comprar uma casa confortável, ampla, com ar-condicionado, que fica ligado o dia inteiro, que no Brasil a gente fica contando, porque a luz vai vir uma fatura, não é? Aqui você tem conforto, sabe? Para você ter as coisas que a gente rala tanto no Brasil, aqui você tem normal. Você não precisa se preocupar, já tá Não no precisa pacote. se matar, né? Não, de forma nenhuma. Vai no mercado, quer comer camarão, come, quer comer salmão, come, quer comer carne, come, quer comprar leite, compra quanto leite você quiser. Eu tava vendo outro dia, estava 8 o litro aí. R$ 8 uma época, não sei se já baixou. A gasolina aqui, você põe gasolina no seu carro, entendeu? Você não fica naquela sofrência. Ai, meu Deus, será que eu vou... Peraí, se eu fizer isso, eu não faço... Se o carro quebrar, então lascou tudo, que você vai ter que pagar, o seu lançamento já desorganiza tudo. Eu sei, porque eu tava aí até outro dia, né? Você até vive arrumadinho, mas se você tem um incidente, já era. Já bagunça tudo, né? Tem uma pergunta aqui: qual a situação mais inusitada que você já presenciou na área da obstetrícia? Ou da enfermagem, né? Ah, obstetrícia é uma coisa. Eu vou falar da obstetrícia porque foi a única área que eu atuei. A obstetrícia, você precisa realmente amar. Porque você está em contato com a pessoa no momento que ela fica muito. Eu não estou comparando com os outros momentos, tá? Então, não estou dizendo que é mais ou menos, mas assim, a mulher, ela está muito vulnerável. Então, o filho que ela tem na barriga é tudo que ela tem. Não importa se é o primeiro, segundo, terceiro filho. Às vezes aquela mulher já teve abortos anteriores. Às vezes a mulher está com muito medo porque ela está sozinha, o marido largou ela, ou ela é mãe solteira. Às vezes ela não sabe como vai criar aquela criança por questões financeiras. Então, a obstetrícia, a mulher ela está muito vulnerável porque ela perde o controle sobre ela mesma. Quando a gente é mãe, todas as certezas que a gente tinha, até ter um neném na barriga, elas vão por água abaixo. Porque a gente fala, tá, eu dava conta de mim, e agora com uma criança. E aí entra toda a questão que entre o parto e a amamentação. Que apesar de ser uma coisa que todo mundo passa um dia, porque todo mundo nasceu através de um parto, né? E a maioria das pessoas, pelo menos até uma geração para trás, mamavam no peito. Isso deveria ser a coisa natural. Mas com a industrialização, isso vai se perdendo, né? Então, apesar de ser uma coisa que deveria ser tida como uma coisa natural, ela envolve muitos medos. Muita desinformação, muita insegurança. Tem toda a fábrica de cesárea que a gente conhece, principalmente no Brasil, que aqui não é assim. Então, eu creio que a questão inusitada é justamente lidar quando a coisa sai do controle. Sabe? Lidar com aqueles partos que às vezes a mulher vai para ter uma cesárea, na hora de fazer a admissão, o bebê está morto dentro da barriga. É muito difícil lidar. Né? Sim. Com o volume de partos que a gente tem durante a vida, você pega umas situações dessa. Ou então você vê que o casal se desentendeu na hora do parto ali, eles estão, ó, e você tá ali no meio, e eu, de Um verdade, fogo cruzado, né? você sente, né, o clima, assim. Ou então o cara também não é um bom marido, né? Aquele momento, existe aquele distanciamento do casal. E eu creio que o parto, a vida, é um milagre. Então não importa quantos milhares de partos eu já participei, de famosos, de pessoas das mais simples em questões econômicas, de moradora de rua até jogador famoso, não importa. Para mim, Cada um é único, né? eu sempre vejo aquele parto como aquele momento que vai marcar para sempre a vida daquela mãe, principalmente, né? Ela nunca vai esquecer se ela foi bem tratada ou não, se as pessoas olhou no olho dela e deu atenção, se teve um carinho, sabe? Isso para mim é a minha função. Então, em alguns momentos isso é mais desafiador, né? Outros momentos é aquela festa, tudo, mas esses momentos mais desafiadores eu peço para Deus me dar a palavra certa, me dar o comportamento certo. Muitas vezes não é uma palavra, é um olhar. Às vezes o silêncio, né? O respeito.
Então, eu acho que na obstetrícia o mais inusitado é isso. Você chega e às vezes tá tudo meio estranho assim. E aí você tem que saber lidar com aquela situação. E sempre eu tento pôr pra cima, né? Sempre fazer. Empatia, né? Se colocar sempre no lugar do outro, né? E hoje que eu tenho a Esther, eu tive a minha filha num parto normal, do jeito que eu sempre sonhei. Então eu já fazia o meu melhor para as pacientes. Depois que eu tive ela, eu senti na minha carne o que é viver isso. Então hoje eu ainda tenho mais responsabilidade, sabe? É obstetrícia, você marca a vida das pessoas de verdade. Porque quebrar uma perna é uma coisa, você ter um filho é se ninguém esquece esse dia. Então eu peço Sim. que Deus faça com que eu consiga ser relevante naquele momento, ser profissional, atender duas vidas em uma, né? Ali. E Responsabilidade em dobro, né? mas é muito especial. Com certeza. Tem uma pergunta aqui que é: Angélica, eu estava quase desistindo da enfermagem, cheguei aqui nos Estados Unidos desapegada de tudo, inclusive da minha formação. Qual o seu conselho para quem quer iniciar esse processo de validação? Uau, você tem nas suas mãos. Eu não sei se essa pessoa tem ela é residente aqui, se ela tá legal, né? Porque muita gente vem como ilegal, quer vir para os Estados Unidos e nem pensa que a enfermagem pode trazer essa possibilidade. Conheço muitos enfermeiros que vêm aqui e estão fazendo faxina, né? Não que seja ruim fazer faxina, dá até um bom dinheiro, mas assim, cara, você é um enfermeiro. Então, a primeira coisa, ver status imigratório, né? Para a gente conseguir criar um plano de ação aí. Que dá Uhum. para resolver dos dois lados. É que se você tem papel é mais fácil já, né? Estudar inglês. Muita gente vem para os Estados Unidos, mora aqui há anos e não fala inglês. Então, Nossa. exato. Então, tem que encarar esse desafio que é possível. Eu aprendi, todo mundo aprende. Eu não aprendi na infância, eu aprendi na luta e tô aprendendo todo dia uma coisa nova. E se informar, seguir o nosso Instagram, que é o Enfermeiros com Mousel, aí lá no nosso YouTube, no nosso Telegram. Se tiver condições de investir, pagar uma mentoria, uma assessoria, pessoas que possam te acompanhar ali pessoalmente mais de perto. Mas pode me chamar lá no direct que eu vou, com o maior prazer do mundo, direcionar assim melhor. Mas é isso, botar, fazer ação, fazer acontecer. E agora, aproveitando, fala um pouquinho do seu Instagram, da sua mentoria e do seu canal no YouTube também para o pessoal aqui depois seguir você, para quem tiver com dúvida ou quem estiver iniciando o processo, para você dar um direcionamento também. Então, fica à vontade aqui para falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Obrigada. Eu comecei o Instagram muito despretensiosamente fechado, inclusive para contar a minha experiência dessa transição vindo para cá. Só que como eu já tinha nessa altura vários amigos no mesmo processo, eu comecei a fazer live para contar não só a minha experiência, mas a dos colegas também. Experiência na prova de enfermagem, nos desafios do inglês, como arrumar um sponsor, as vagas. Então, processo imigratório. E aí tem, tipo, mais de 50 vídeos lá com lives dos amigos que vêm generosamente contar, acrescentar, e também muitos vídeos que eu faço sozinha falando de um assunto específico. Então, vai lá no nosso YouTube, no Instagram e também no Telegram, todos têm o mesmo nome, que é o Enfermeiros Rumo ao Zéua. Você vai ver, quem não sabe vai ver um mundo de informações, às vezes fica perdido, né? Por isso mesmo agora a gente tem a mentoria, que vai trazer essas pessoas para perto, entender a necessidade dessas pessoas e gerar um foco nisso, né? Para poder ter as ações. Então, a mentoria é junto com as meninas da Nurse USA. A gente vai ensinar todo o processo. E mais do que ensinar o que é o processo, fazer a pessoa entender que ela é capaz, que ela tem condições e que mesmo com a vida normal correndo aí, com filhos, com trabalho, com falta de dinheiro, é possível. Então, a gente tem algumas ferramentas com que fazem que a pessoa fale assim: ah, vou fazer. Isso aí também dá para mim. Porque deu para tanta gente, né? Então, a gente consegue alinhar as expectativas e fazer a coisa acontecer. Lá no nosso Instagram tem todas as informações. Muito obrigada por permitir dar essa luz para as pessoas.
E acaba sendo motivacional também, mesmo quem nunca teve a ideia de ir para os Estados Unidos, vendo você falando, dá até vontade de ir pegar as malas e ir amanhã mesmo, né? Porque muitas pessoas acham que não consegue, às vezes por falta de grana, por falta de tempo, e você contando a sua história e vendo outras pessoas que já passaram por isso também, às vezes situações até piores e conseguiram, acaba sendo motivacional para as pessoas também não desistir do sonho, né? Porque tudo é possível, basta querer, basta ter força de vontade. Inclusive, falando de mãe aqui, acabou de ter uma pergunta se há condições de mãe solteira conseguir trabalhar. Ela pergunta sobre serviço de suporte para ficar com os filhos. Existe. Por exemplo, a minha filha fica na escola das 8 das 7h30 até as 14h45. Só que existe um programa que chama After School. Então, o ônibus pega ela e leva para o clube e ela fica lá até mais tarde, para justamente os pais poderem trabalhar. Então, sempre existe uma maneira. Claro que se você vai vir com a sua filha, se for possível deixar a criança com a avó, com uma tia, para você chegar e se organizar, é melhor. Porque daí você monta o esquema aqui, se informa e pega a criança para ela já chegar num território organizado, né? Eu imagino que chegar com uma criança pequena e ter que organizar tudo deve ser muito desafiador. Talvez não seja realmente a melhor opção. Mas sim, quantas mães solteiras existem nos Estados Unidos? Todo mundo trabalha, sempre existe uma maneira. Por isso que é tão importante ter contato, né? Sim. Tá sempre com quem tá ali, fazer... Por exemplo, o brasileiro chega, procura as comunidades brasileiras, sempre tem. Procura uma igreja brasileira ou uma igreja cristã, mesmo que seja americana, porque as pessoas estão lá, elas vão te acolher. Você vai chegar e vai falar, olha, meu marido precisa trabalhar. Você tem alguma ideia? Então, as pessoas vão estar ali para te recepcionar. Estar envolvido faz muita diferença do que você se isolar. E fica difícil, né? E brasileiro gosta de ajudar o brasileiro também, né? A gente tem essa incutido isso dentro da gente também. Tem uma pergunta bem relevante também, que é sobre a carga horária. Tem uma carga horária mínima para validar o diploma, para o enfermeiro conseguir atuar nos Estados Unidos? Tem sim, mas todas as universidades brasileiras passam pelo MEC, né? Se eu quero abrir uma faculdade de enfermagem hoje, eu tenho que ir lá no Ministério da Educação, propor o meu programa e ter uma quantidade de horas mínima. Então, não sou eu, dona da faculdade, que decido isso sozinha. Tem que ter um mínimo que o MEC impõe. Então, esse mínimo serve para todo mundo e ele é suficiente para validação. Então, o que vai precisar é só adequar essas horas que o enfermeiro tem dentro de um formulário específico da validação. Nesses anos de processo, eu só vi uma pessoa que não conseguiu validar, porque a faculdade dela se negou a preencher o formulário. Ela entrou na justiça e não conseguiu. Então, o que a gente crê nesse caso específico e único, diante de muitos, é que essa faculdade deve ter alguma coisa errada para eles não quererem se expor dessa maneira, sabe? Uhum. Todo mundo, faculdade privada, faculdade pública, todo mundo consegue validar porque as nossas horas já atendem. Ah, ótimo, então é mais fácil. E tem uma pergunta também que eu recebo bastante, que é referente à relação de idades. Tem algum problema em relação à pessoa ser mais madura, ou a pessoa muito jovem, por exemplo? Não, é tão legal isso. Daqui é uma coisa nos Estados Unidos. Quando a pessoa está em dúvida e chega para mim e fala assim, Angélica, eu quero ir, mas eu tenho medo, eu tô em dúvida, eu tô inseguro. A primeira pergunta que eu faço é assim, você já veio aos Estados Unidos? Porque é difícil a gente, por mais que eu fale, é difícil a pessoa entender se ela nunca viveu na pele dela. Porque se Uhum. ela estiver aqui uma vezinha, nem que ficou ali uma semana em Orlando passeando, ela já entende o ambiente, como a coisa aqui funciona. Nos Estados Unidos, idade não tem nada a ver. Você vê idosos trabalhando. O que você precisa ter aqui é força de trabalho, porque se você trabalha, você ganha. No Brasil, a pessoa vai ficando mais velha, ela já fica pensando em aposentar, né? E a pessoa mais velha, ela já começa a entregar os pontos. Então, tá com uma dorzinha aqui na coluna, não vai trabalhar, porque, né? Tá cansado, o Até ambiente... o jovem, né? Exato! Aí ela já cava ali uma licença, não sei o quê. Nos Estados Unidos é muito claro.
Eu não devo nada para o hospital não deve nada para mim. Eu vou lá, eu faço as minhas 12 horas, tá ótimo. Se você trabalha, você ganha. Se você não trabalha, não ganha. Não Simples assim, né? importa se eu tenho 20 ou se eu tenho 60. Tem várias enfermeiras mais velhas no meu setor que dificilmente teriam oportunidade nos hospitais do Brasil. Aqui ninguém fica te apressando. Vai, olha, você tem 10 pacientes para cuidar. Não, Meta, né? Bater a meta. então não importa. O que importa é que a pessoa esteja viva. Eu sempre falo, tá vivo, bora, né? Trabalhar é bom. Também tem essa cultura de que trabalhar é um peso, trabalhar é um castigo. Ai, tem que trabalhar. Tá bom, gente. É óbvio que eu prefiro ficar com a família, mas trabalhar é um meio que eu tenho para viver todo o resto da minha vida. Né? Então, se eu trabalho ali as 36 horas na semana, quantas horas tem 7 dias? Eu trabalho 3. Então, eu sacrifico 3 dias da minha semana para viver com qualidade os outros 4. Então, para mim, claro que é desafiador. Tem dia que eu chego cansada, as pernas, né, latejando. Eu já tenho 41. Para quem fica preocupado com idade, eu cheguei agora aqui. Ninguém nunca me perguntou quantos anos eu tenho, quantos anos de formado. Ninguém quer saber. A pessoa quer saber se você vai lá, trabalha e faz sua parte. É isso. Isso é muito legal, porque aqui no Brasil, infelizmente, tem essa questão de idade, né? Você não pode ser jovem demais porque você não tem experiência. Você também não pode ter uma certa idade, que aí você já passou do tempo, já tem experiência demais. Então é bem complicado essas questões no Brasil. Por isso que tem muitas pessoas que me perguntam sobre questões de idade, né? Justamente por conta disso. Tem pretensão de ter filho? Já fui perguntada na entrevista isso, quando eu não tinha minha filha. Ah, mas você quer ter filho? Porque isso já vai atrapalhar, né? Porque vai ter que levar a criança para no médico, vai dar problema, não sei o quê. Então, aqui ninguém quer saber. Ninguém pergunta nada disso. Até porque se você não vier trabalhar, quem que não vai ganhar? Você. Então, esquece isso. É outro país, é outra cultura, é outra visão. Trabalhou, ganhou, bom para todo mundo. Tem uma pergunta aqui: qual que é o primeiro passo para o visto de trabalho? Então, uma coisa que tem que ficar claro, o enfermeiro ele não vem com visto de trabalho, tá? Visto de trabalho é uma outra categoria. A gente vem com green card, que é residente permanente. Gente, vocês não sabem o valor que isso tem. Eu tenho amigos no Brasil com muito dinheiro, pessoas muito bem organizadas na vida delas, que quando eu falei que eu ia pegar o green card através da minha profissão, eles falaram: não é assim, gente. Tipo assim, se eu, né, não consigo um green card, não é assim. Eu falei, gente, é assim, vocês me aguardem aí que vocês já vão ver. Então, é bem com uma coisa que é irrevogável, tá? Green card, ninguém tira de você. Depois de 5 anos, você pode aplicar para cidadania. E você vai ter os mesmos direitos de quem nasceu aqui. Então, começa aí. Quando o enfermeiro vai fazer o processo, ele vai ganhar o green card, que permite com que ele resida aqui permanentemente, não é durante o contrato de trabalho. Por exemplo, o meu contrato são 2 anos com o meu hospital. Ah, deu 2 anos, eu tenho que voltar. Não. Eu tenho green card. Para sempre eu sou residente aqui. E a minha família também é contemplada com esse benefício. Então, o meu cônjuge tem que ser casado, tá? Aquela... Quando mora junto, que tem um documento, como é? União estável? Não vale, tem que ser casado. Uhum. Tem que ser no cartório, todo direitinho. Parem de tomar aí os cônjuges e casem bonitinho. Então, o marido ou a esposa do enfermeiro e os filhos menores de 21 anos solteiros têm o benefício do green card. Então, você chega aqui com a sua família com tudo na mão, né? Você tem... A gente chega aqui com possibilidade de comprar um carro. A gente nem crédito tem. A gente chega aqui, aluga casa, tudo por quê? Porque você tem um green card. Você não tá aqui a passeio, você não tá viajando, você não é um intruso, entendeu? Então, não é um visto de trabalho, é um visto permanente. Entendi. É uma categoria diferente, então. Uhum. É um O privilégio. Evan... com certeza, é um privilégio que pouquíssimos têm, que nem você falou, não é questão de ter dinheiro ou não, né? Isso é algo que a nossa profissão acaba nos facilitando, tendo esse privilégio de conseguir, que muitos não conseguem. Então, o tão sonhado Green Card, né? O Evandro ele perguntou se você acha, se você acredita que daqui mais ou menos uns 5 anos ainda vai ter essa demanda para enfermeiro estrangeiro. Sim. A demanda, ela é, ao meu ver, eterna. Uhum. Porque
Ainda que aí o pessoal fala, mas não tem faculdade de enfermagem aí? Tem. Mas aqui tem muito serviço, né? Tem muito hospital, tem muitas clínicas de reabilitação, tem muitas casas de repouso que o enfermeiro atua. Não é um enfermeiro para 20 técnicos e o enfermeiro é RT, só vai lá, assina e sai fora. Não, aqui o enfermeiro ele trabalha todo dia nesses lugares, muitos enfermeiros. Tem enfermeiro na escola, enfermeiro nas clínicas. Então, assim, nunca vai dar conta de suprir, né? O mercado vai estar aberto. O que eu não garanto e que também não gosto de deixar assim à vontade é a respeito das leis, né? Do mesmo forma que a pandemia aconteceu, quem um dia ia achar que haveria uma pandemia? Ninguém entra, ninguém sai, esse caos que aconteceu, quem ia imaginar? Da mesma forma, quem pode garantir, dar ali a sua mão no fogo, que não vai ter um problema político Brasil e Estados Unidos, que de repente pode prejudicar essa coisa que é certa hoje. Quando o enfermeiro fala para mim, eu vou tentar. Não, você não vai tentar, você vai fazer. Porque na prova você não concorre com ninguém. Você faz concurso público no Brasil, uma vaga para 50, sei lá. Né? Uhum. Nesse processo, você não vai competir com ninguém, você simplesmente vai fazer a sua parte. Quem garante que isso vai estar da mesma forma? Essa parte de imigração. Ninguém pode garantir. A probabilidade é que sim. Mas se você, enfermeiro, está pronto para fazer o processo, você vai ficar vivendo 5 anos aí, você já pode fazer? Né? A gente não sabe, a gente está em períodos de eleição. Quem garante o futuro desse país? Você vai ficar esperando, sentado, ver o que acontece? E o tempo passa muito rápido, né? Passa que a gente nem percebe. Exatamente, o tempo passou. Se tem uma coisa que eu me arrependo ao longo dessa minha jornada, é de não ter feito ainda mais. Eu fiz o meu melhor com as ferramentas que eu tinha, mas se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria feito muito mais. Eu já estaria aqui há muito mais tempo. Mas eu sei que Deus tinha um propósito no meu momento aí no Brasil, na minha chegada aqui, tudo tem sua hora, né? Mas Sim. eu fico aflita com as pessoas que ficam, ai, não sei. Na dúvida, em cima do muro. Cara, o dia é hoje, a vida passa, aí amanhã você arruma um relacionamento aí que não pode vir, ou seu pai fica doente, te amarra. A vida traz algumas coisas que a gente não consegue prever. Se você tá pronto hoje, faça hoje. Quem garante que você vai poder fazer esse processo amanhã? E que vai ter esse processo? Ninguém pode Sim, garantir, né? com Agora, certeza. primeiro vai ter. E enquanto o brasileiro acha que isso é uma super novidade, gente do mundo inteiro, filipinos, africanos, estão chovendo aqui. Então o brasileiro está pensando se isso é uma boa e pessoas de outros países com vidas muito mais difíceis que a nossa no Brasil estão aqui imigrando. Tem gente que faz faculdade de enfermagem para imigrar. Será que não é bom viver aqui? As pessoas vêm pelo México, se enfiam naquele rio, morre filho, morre na mão dos coiotes para vir para cá para viver ilegal nesse país. Você vai vir com green card no seu bolso. Será que você precisa pensar muito? Entendeu? É, agora eu recebi uma pergunta que é uma das campeãs também, que é referente a técnico de enfermagem. Auxiliar e técnico de enfermagem consegue também ir trabalhar como auxiliar e técnico ou não, só Não enfermeiro? esse processo para as outras categorias, só para o enfermeiro bacharelado. Porque, como eu falei aqui, quem cuida da enfermagem é o enfermeiro, o corpo é o enfermeiro, o RN. Existe essa outra categoria como se fosse um técnico, mas daí tem que estudar aqui e tem que poder trabalhar. Uma coisa é a pessoa ter licença, fazer um curso, que eu já ouvi gente falando assim, então eu vou para aí e faço curso de CNA, né? E você tipo técnico, que é mais barato, mais rápido. Tá bom, você pode nem fazer o curso, se você puder bancar o curso e tal, mas você não vai ter permit de trabalho. Você não tem, você não pode trabalhar, ninguém pode te empregar, você não tem documento, você tá ilegal, né? Uma coisa é estudar, uma coisa é trabalhar. E aqui é muito sério essas coisas, sabe? De imigração. Não se deve brincar com isso. Então, se você quer vir do Brasil para cá,
Será que não vale a pena você estudar aí, fazer a faculdade de enfermagem? E enquanto você está fazendo a faculdade de enfermagem, você também está estudando inglês e já está organizando a sua vida? São 4, 5 anos o curso. Passa muito rápido. Para uma mudança Passa. desse tamanho, às vezes a gente quer construir uma casa, né? Num terreno que a gente tem, quanto tempo demora? Quando você vai ver, você está morando lá já. Você compra um apartamento na planta, tudo demora, gente. As grandes vitórias exigem grandes batalhas. Agora, se não quiser fazer nada, tá tudo bem. Mas tem que viver feliz do jeito que tá. É o... A Margarete, ela falou uma coisa que eu acho que é... A maioria dos brasileiros pensam assim, que é a questão do inglês. O inglês traz insegurança. E é justamente isso, porque muitas pessoas não acabam não migrando para os Estados Unidos ou escolhendo outros países por conta do inglês. Qual o conselho que você dá referente ao inglês? Primeiro, entender que o inglês ele não é o seu inimigo, ele é o seu aliado, né? Tem gente que aprende mandarim. Aquelas letrinhas tudo estranhas lá da China. Não tem? Eu já vi brasileiro que aprende mandarim. O inglês é uma língua mais simples do que o português. O português parece mais simples porque é a nossa língua. A gente já nasce falando português. Então a gente tem a impressão que o português é uma língua mais fácil. Não é. O inglês é uma língua mais simples se você vai ver as bases. Não quer dizer que não vai ser desafiador. Todo dia eu me lasco aqui com o inglês, gente. Todo dia eu conto lá no Instagram. Olha, é cada BO, cada perrengue, mas eu falei novamente da identidade. Eu sei quem eu sou, tá tudo bem, eu tô no processo de aprendizado, ninguém nasce sabendo. Eu comecei inglês do zero, tá? Do básico. E fui aprendendo. Agora o inglês é assim, quanto mais você investe, mais você colhe. Não adianta fazer 2 aulas por semana e achar que vai aprender. Não vai. Se você é um adulto, tem uma vida real, você vai ter que estudar inglês de verdade. Então, pelo menos 1 horinha todo dia, né? Arruma um professor para te guiar, olha, faz esse exercício hoje, escuta um podcast amanhã, escreve um texto. E aí, conforme você vai tendo mais ferramentas, isso vai aumentando. No começo, a gente começa do ABC, né? Como que fala o número 1, número 2, número 3? No começo é assim e tá tudo bem. Qual é a vergonha de aprender uma coisa nova? Uhum. Não tem vergonha nenhuma. Só que assim, quanto mais você investe, é a lei da semeadura. Semeou, colheu. Semeou uma sementinha, vai colher uma plantinha. Se você semear um monte, você vai ter aí uma plantação. Então, quanto mais você estudar e ter prazer no processo. Toda hora falar, inglês é um desafio, inglês é o que me barra. Não, o que te barra é a sua decisão em fazer ou não. O inglês... Bloqueio. É que nem matemática, né? Por exemplo, recebi alunos de enfermagem que já viam com bloqueio de matemática, que já trazia isso do ensino fundamental, ensino médio, aí chegava na faculdade e não conseguia fazer cálculo, porque era um bloqueio, um trauma. O inglês é a mesma coisa. O nosso inglês do ensino fundamental, do ensino médio, é muito básico. Então a pessoa já carrega aquele bloqueio consigo e acha que não vai aprender por conta disso. É tudo Exato. questão da nossa mente, né? Hoje em dia tem internet, gente. Você paga um professor particular de onde você quiser, você tem condição, você não precisa se... Ai, mas não tem uma escola boa na minha cidade, eu não tô nem aí, pode ter a melhor do mundo, eu vou fazer online. É mais barato, é mais fácil, mais acessível. Se eu não gostei desse professor, eu troco por outro. Vai lá no Telegram, pede indicação. Você tem que estudar, né? Não dá para você mudar a sua vida nesse tanto, para sempre. Esse processo impacta as gerações. A minha filha começou a vida dela aqui. As próximas gerações mudaram a vida por conta de uma decisão minha. Isso não é pouca coisa. Só que isso tem um preço, né? Tem que estudar. E eu vou te falar que se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria sofrido menos. Eu entendo esse sofrimento das pessoas, porque eu também passei nesse caminho. Mas isso é uma mentira que é colocada na nossa cabeça. Todo mundo é capaz de aprender qualquer coisa. E o inglês não é das mais difíceis diante de outras. Eu conheci enfermeira que foi para a Alemanha. Tu já ouviu alemão? Que é muito mais difícil, né? Cara, o menino foi para a Alemanha, tá lá. Por que você não vai aprender inglês num país que todo mundo acha até divertido quando você fala alguma coisa errada? Eu falando, eu percebo as coisas que eu tô falando errado e sigo falando. Vamos falar. O importante é que eu me comunique, né? E vou lapidando aos poucos. Eu não tô satisfeita com o que eu tenho.
Mas se eu não tenho tudo, não vai ser isso que vai me impedir. Sim, vai aprendendo. Falando em Alemanha, enfermeiros, por exemplo, que ficaram 1 ano, 2 anos trabalhando na Alemanha ou na Itália, Canadá, enfim, outro país. Ele tem alguma facilidade maior, alguma preferência maior de entrar, né, nos Estados Unidos para validação ou não? Vai ter é o Não, mesmo processo. eu acho que é a mesma coisa. Tem uma questão imigratória do boletim, que eu sei que em alguns países nem sempre a questão imigratória está aberta o tempo inteiro. Tem isso, Uhum. não vale para nós e não vale para a maioria dos países. É mais para, acho que China, Filipinas, esses países que imigram muito. Então, meio que eles dão uma segurada. Porque imagina, um país do tamanho da China quiser imigrar todo mundo, não cabe gente aqui nos Estados Unidos, né? Então, para nós, assim, nossa realidade não. E eu conheço enfermeiras que estavam morando em outros países e fizeram o processo todo estando em outros países. E tá tudo bem também. Tem vários comentários do pessoal falando que adorou a live, pessoas que vão começar a fazer a faculdade de enfermagem. Inclusive, uma das minhas alunas aqui que fez técnico está fazendo enfermagem também, que é o sonho dela ir para os Estados Unidos, né? Depois, Angélica, faz um folder que eu vou divulgar aqui para o pessoal, um seu Instagram, YouTube, para eles seguirem você, fazer mentorias, pedir essas dicas que ajuda muito, né? Eu quero agradecer imensamente você pela participação, por contar um pouco da sua vivência, da sua história, por dar dicas, responder as perguntas dos seguidores. Quero agradecer a todo mundo que participou também, né? Teve muitas perguntas interessantes, relevantes, e às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro. Né? E lembrando, porque algumas pessoas perguntaram também se a live fica salva. Fica sim. Então, quem não conseguiu assistir a live ou quem entrou só no final, a live ela fica salva lá no feed do Portal da Enfermagem. É só vocês olharem lá. Porque tem gente que quer anotar também, gosta de escrever, voltar, às vezes perder um pouquinho, né? Então, eu fico feliz que todo mundo tenha gostado, os comentários, né? Falando que foi excelente. E realmente foi ótimo. Se você quiser também futuramente fazer outras lives também, eu fico à disposição. Tá? Eu, pra Muito obrigada. honra, meu Deus, Elisângela. Eu sempre falo assim, se você está fazendo faculdade, fala com o seu coordenador para ver se ele abre um Zoom. Eu fiz isso na minha faculdade, foi tão especial voltar lá, mesmo que virtualmente, para contar para os colegas sentados naquela cadeira que eu estava sentada, pensando se eu ia arrumar um emprego na Santa Casa, um emprego normalzinho, com as expectativas que eles tinham. E hoje eu estou aqui vivendo uma vida extraordinária através da minha profissão. Então, foi tão especial. Eu sempre falo, fala com o seu coordenador, vê se ele abre essa oportunidade. O meu eu invisto tempo nas pessoas, porque eu sei o impacto que isso causa na vida profissional, na vida pessoal e nas famílias. Uma oportunidade de ter uma vida que, infelizmente, no Brasil é muito difícil, né? Então, assim, eu vejo isso como um propósito mesmo, como uma missão. Deus me inspira a estar aqui no meu dia de folga, a vir fazer esse conteúdo. Quem entrar lá nas minhas redes vai ver quanta coisa tem, porque muito mais do que dinheiro eu já conquistei através do meu trabalho. Eu vou lá, faço as minhas 12 horas e o dinheiro está na minha conta. Essa bênção eu já tenho. É claro que conforme você vai fazendo as coisas, a mentoria, não sei o quê, o nosso tempo vale, mas não é esse o propósito. O propósito é as pessoas saberem o valor delas e essa possibilidade de mudar a vida delas para sempre, se elas tiverem decisão e persistência. Então, eu agradeço. Angélica, e você é muito inspiradora. Você falando é algo que emociona, né? É algo que eu tenho certeza que vai mudar a vida de muitas pessoas que assistiram essa live. Inclusive, tem um comentário aqui da Tereza que ela já teve oferta de trabalhar nos Estados Unidos, ela ficou muito na dúvida, mas agora com você falando Ai, isso, foi tão esclarecedor que ela falou que vai aprender o inglês e vai aí para te conhecer. Então é pronto. muito legal, né? Você realmente inspira, você é uma inspiração para todo mundo e é muito legal ver esse seu amor, esse seu engajamento, né? De querer que as pessoas vivam o que você está vivendo também. E a gente vê, eu sinto que é muito sincero isso, né? E é muito, muito legal. Né? Deus já me deu o copo, já encheu meu copo. Eu sou muito feliz. A minha vida profissional está organizada, eu tenho a minha família, eu tenho liberdade, eu posso ir e vir, passear, eu tenho tudo que uma pessoa normal deseja, né? Só que eu agradeço tanto por tudo que ele já fez por mim, que é natural que eu transborde. E aí eu posso alcançar muitas outras pessoas.
para que elas vivam essas coisas, né? Então, eu não consigo não fazer, porque o que eu quero de bom para mim, imagina, como que eu vou esconder isso do meu colega que eu sei que ele está se lascando todinho lá no plantão? Né? Não tem como. Então, eu agradeço muito essa oportunidade. Eu estou muito feliz. Para mim é uma honra falar com outras pessoas, né? Vão lá no meu Instagram, Enfermeiros Rumo ao Zéu, podem me mandar direct, eu respondo todo mundo, tiro as dúvidas. Se você tem uma graninha, conseguir investir na mentoria, você vai ter ainda mais informação, mas também se não tem, tá tudo bem, você vai dar conta. O importante é que você faça. Obrigada, viu? Obrigada, você é maravilhosa, super inspiradora e agradeço a todo mundo aí. Gente, quem tem um sonho, corra atrás dos sonhos, não desista. Basta ter força de vontade e foco que é possível sim, né? E eu, A hoje Angélica é prova viva disso, né? vocês me veem num cenário bonito, toda arrumadinha, com a vida ganha, né? Gente, pelos mesmos perrengues. Exatamente os mesmos. De financeiro, de achar que não ia dar conta, de algumas humilhações no meio do caminho. Mas uma coisa eu nunca tirei de mim, que eu ia mudar minha vida. E a enfermagem me trouxe essa oportunidade. Então, tá aí para quem quiser. E outra coisa, motivação para quem pensou em desistir de enfermagem alguma vez, que se sentiu humilhado aqui no Brasil, falou que não era mais, né? Aí, outra motivação também, não desista da enfermagem. A enfermagem é maravilhosa. Eu amo a enfermagem, eu sou louca pela enfermagem. E às vezes você só está no país errado ou no lugar errado, né? Então, vá em busca dos seus sonhos e objetivos. Muito obrigada. Um Um beijo beijão para você, Angélica. Um beijão para todo mundo. Foi um grande prazer estar aqui com vocês, viu? para vocês. Um beijo. Beijo.